Com a mão, handball, basquetebol, voleibol, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, Deco vai fazer o golo, atira, golo! Isto é o Sport do Benfica, não é o PAOK de Salónica. Riquelme, solo por él en este gol. Señoras y señores, Riquelme a los 20. Só sou na PlayStation. Na PlayStation eu consigo resolver isto. There's been a red card, but for who, Chris Kamara? I don't know, Jeff, has it? Ora, bem-vindos ao episódio 33 da temporada 5 do Segundo Poste. Hoje comigo na moderação Pedro Azevedo e com os meus amigos Diogo Maia e Pedro Guarda. Antes de tudo, perguntar-vos se estão bem e depois eu vou dar contexto sobre o porquê de estarmos a gravar segunda à noite e não domingo à noite como habitual. Impecável. O Maia está a fazer um fixe. Estamos melhor que tu, acho eu, quer dizer. Menos negros. Eu também acho que sim. E pronto, e fica já dado o contexto. Nós ontem íamos gravar eu e o Pedro Guarda, porque quer a Rita quer o Maia estavam fora este fim de semana, estavam em viagem e portanto não podiam fazer ontem. Eu e o Guarda tínhamos tudo alinhavado para gravar. Eu à tarde ia estar a trabalhar na DAZN, como normal, mais um domingo à tarde, só que tive um jogo da Liga do CIF onde eu jogo e sou guarda-redes, pela minha equipa do ACA, e a 5 minutos do final a ganharmos 2-0. Eu saio um cruzamento ao segundo poste, um canto ao segundo poste. O tipo que bateu o canto tentou comer-me num canto direto ao segundo poste. Eu defendo a bola, saio um bocadinho fora da baliza quando vou dar a sapatada na bola e perdi noção do espaço. Tinha o sol de frente, estava de boné, perdi noção do espaço de onde estava. E o adversário ganha a segunda bola, mete a bola, levanta a bola para dentro da área e eu estou de frente para ele, de costas para a baliza, e vou a virar-me pela minha direita para ir ocupar o meu espaço na pequena área. E estava muito mais perto do poste do que eu achava e mando uma marrada com esta parte da cara no poste. E portanto o que aconteceu? Fiquei sangrado, caí ao chão, fiquei sangrado no nariz, fiquei com esta parte toda inchada e parti este dente. Só que agora a questão é essa, é que está impecável. Olha para isto. Pronto, tratei disso hoje, felizmente, mas ontem impossibilitou-me. Disse logo ao guarda, aconteceu-me isto, acho que é melhor não gravarmos hoje. Eu ia gravar sem um dente e não queríamos isso. Tu disseste, eu não vou gravar sem um dente. Exatamente. E eu disse, mas claro que não, nem eu vou gravar sozinho. Portanto. Exato, nem o guarda ia gravar sozinho, nem eu ia gravar com um dente com ele, sem um dente com ele. Portanto, ficámos assim a opção. Perdemos um dia, mas ganhámos um membro do segundo poste. Portanto, Diogo Maia, bem-vindo. Olá. Estás bem, Pedro? Melhor que ontem. Olha, eu acho que é daquelas que tenho-te a dizer que em tempo recorde ficaste como novo. Pelo menos a nível dos dentes, sim. Eu gostava de saber se há alguma fotografia, se é possível mostrar alguma fotografia do teu dente partido. É possível. Agora o nosso público merece 24 horas, um atraso de 24 horas. Mas não vou mostrar aquela com sangue. Vou mostrar aquela mais soft aos pés. Sim, porque é chocante. Mas por acaso não sei se não é barrado no YouTube. Se mostrar um. Pois é. Partido. Mas é sem sangue. O dente é tranquilo, acho eu. Faz só zoom. Vou fazer zoom, exatamente. Agora está aqui, cá está ela. Pronto, vou mostrar. Meu Deus do céu. E depois mete a tua cara ao lado. Como ela está agora. Tumba, é real. O homem teve dente partido. Pronto. Parece o Tevez. É verdade. E, portanto, já estou bem, como podem ver, vou sorrir mais uma vez. Isso aí, digo já, é um trabalho inacreditável. Não sei se a malta. Trabalho de excelência. Se a malta depois precisar, mandem mensagem para Pedro. Mandem mensagem a mim que eu recomendo-vos a clínica dentária onde fui hoje. Viva as autoestradas, continua. Trataram-me muito bem. Não, Maia, olha, acho que é giro também saber como é que foi esse fim de semana, porque sei que tiveste uma componente esportiva no teu fim de semana no estrangeiro. É verdade, fui visitar, como disse a semana passada, fui visitar o nosso amigo Samit, para estar também com a minha filha pela segunda vez. Foi um excelente fim de semana, fomos o sol recebeu-nos muito bem em Londres, só choveu, para quem fala tão mal de Londres, só choveu no momento em que eu cheguei ao aeroporto para voltar. Portanto,
Excelente. Foi maravilhoso, bom tempo, estava frio, que é normal, mas ótimo para passear. A primeira viagem da minha filha correu muito bem, portanto, já agora... Estou-se impecavelmente. Foi Olha. nada a apontar. Até agora estes 6 meses têm sido porreiros, portanto, foi muito bom. E o meu amigo, nosso amigo, vosso amigo aqui do podcast e amigo de toda a malta que está aí nos comentários, Samit, levou-me, juntamente com o nosso outro amigo Duarte, que já também esteve no segundo posto, nos tempos idos do segundo Tempos posto. antigos. Levou-me a ver aquela que é a equipa deles lá em Londres, em conjunto. Fomos ver o Wimbledon. E fomos uma experiência mais interessante para mim, pelo menos, apesar de saber que a experiência no estádio do Wimbledon é muito interessante, mas fomos ver um jogo fora do Wimbledon e fomos a Stevenage, que é uma terra que eu não conhecia. Fomos ver um jogo da League One que acabou com um maravilhoso 1-0 para o Stevenage, gol de penalti logo a começar o jogo. Quando vos digo que vi poucas coisas piores, vi poucas vezes a bola a ser tão maltratada na vida como foi naquele sábado às 3 da tarde. Incluís a Distrital de Lisboa, quando íamos ver o Fofó? Não. Ok, pronto. Mas profissionais, pronto. Sim, porque a Liga 1 estamos a falar de duas equipas que estão, ou que estavam, acho que ainda estão, na luta pelo lugar de playoff, o terceiro E em lugar. que se paga bem, atenção. Paga-se bem, os bilhetes não são baratos. A experiência é muito interessante, apesar de tudo. O Stevenage neste momento está em quinto lugar, quer dizer, se calhar já houve jogos entretanto, mas está neste momento na luta pelos lugares de playoff. Jogam muito pouquinho, marcaram um golo e fecharam-se lá atrás com os homens do 1,90 m, e do Wimbledon estava à espera de um bocadinho melhor. Mas foi uma experiência muito interessante, porque o Wimbledon, num estádio de 7.000 pessoas, levou para o setor visitante, onde nós estávamos, 1.000. E foi um belíssimo apoio. Podem ver as imagens. De certeza absoluta que eu, o Samit e o Duarte aparecemos, porque estávamos particularmente perto do relevado. Foram frontline. Não foi frontline, mas aquela bancada é pequenina, não é? Portanto, nós daqueles remates mais... Não fomos muitas tentativas de remate, porque se tivesse havido, nós tínhamos sido guarda-redes, certamente. Mas foi uma experiência muito interessante. Uma coisa engraçada, não vou explicar aqui, até porque o Samit já o fez, mas o Wimbledon tem historicamente uma rivalidade com o MK Dons, e havia 2 jogadores do Stevenage que foram jogadores do MK Dons nas últimas épocas, que tinham jogado lá. Mas tinham jogado lá, quando eu digo isto, um deles tinha feito 7 jogos pelo MK Dons, mas isso não importa, sempre tocavam na bola. Que eles dizem, porque eles dizem basicamente que o MK Dons é um clube franchise, pronto. E basicamente eram bastante provocadores com os jogadores, e é uma experiência muito interessante. A Inglaterra, a experiência é interessante. Outra coisa interessante foi o acesso ao estádio e depois a saída. Estamos a falar de 1 hora de Londres, do centro de Londres, ainda faz parte de Londres. Nós chegámos de comboio, clássico inglês, fomos a pé, sem qualquer tipo de cortejo policial. Chegámos ao estádio e fomos à bilheteira visitante levantar os bilhetes. Nunca houve confusão, mas ao mesmo tempo há muito respeitinho. É muito interessante isso. E depois, no final do jogo, quando estávamos a voltar para o comboio, aqueles clássicos grupos de miúdos hooliganzitos de 16, 17 anos à procura uns dos outros, o que foi muito engraçado. E a polícia andava lá meio perdida, porque aquilo eram 3 ou 4 polícias para grupos de 30 ou 40 anos. Mas tu vês que era visível que eram aqueles miúdos que claramente se encontrarem nunca vão arranjar confusão, vão esperar que a polícia apareça no meio para gritar uns com os outros. E uns fuck-offs e umas coisas sim. Muito interessante, foi uma experiência muito interessante. Um bilhete caro, 25 libras. Estamos a falar de League One. É mais caro do que na Bundesliga Away. Sim, não, é o mesmo. É uns 20 euros ou 25? É 30, o teto 30. Pronto. Acho que o teto é 30. Okay. Basta pensar aqui uma Liga 3, bilhetes a 30 euros, o que é que até na primeira às vezes a malta. Pronto, é o poder de compra. Só para terminar, é curioso, porque nós muitas vezes falamos da experiência em Inglaterra como sempre com os estádios cheios, e não é necessariamente verdade. Estamos a falar de uma equipa que está a lutar pela subida, apesar de parecer um clube que não terá muitas hipóteses caso suba ao Championship, o Stevenage. Mesmo o Wimbledon parece uma equipa que ainda está distante desse nível. E o estádio não estava cheio, estava bem composto, mas não estava cheio. E pronto, a experiência é interessante. Não havia, esta é mais para o Azevedo,
não havia cerveja dentro do estádio. Foi uma grande desilusão da maior parte dos adeptos do Wimbledon. Quando chegaram e chegaram cedo, perceberam no que só Wimbledon tinham... Na maior parte dos estádios há. E aliás, Pois. é uma das grandes fontes de receita em dia de jogo, não é? Pois. Ainda mais eram 1000 adeptos do Wimbledon, pronto. Não devia haver na bancada visitante, é isso, não é? Não, aparentemente não havia. Porque às vezes isso acontece, eles depois não procuramos a explicação, mas às vezes isso acontece em Inglaterra, em clubes que historicamente há problemas com violência nos estádios, normalmente não têm álcool à venda no estádio. Naquele pardieiro não havia no estádio nem perto do estádio, porque aquilo é uma terra industrial, não havia pubs sequer. Portanto, havia, mas estariam longe. Sim, Entre certo, o comboio e o ok. estádio nós não Não encontramos nenhum pub. Ok. Encontramos muitos franchises de fast food, mas pronto. Portanto, foi uma ótima experiência. Um grande abraço ao Duarte e ao Samit, que foi uma bela tarde que nós passámos os três. Fica para a próxima Wimbledon. Espero. Gostava de ter visto mais golos, gostava de ter fechado um golo numa bancada visitante da Inglaterra. Não foi desta. Tinha tido piada, é verdade. Um abraço a Samit e Duarte, sem dúvida. Guarda, prontos para começar? Vamos embora. Contigo falei ontem, já sei. Íamos gravar os Sim, dois, por como aqui. dissemos, estamos cá os três. Vamos Siga. começar pelo Futebol Clube do Porto. Futebol Clube do Porto que, e eu vou já a ti, Guarda, pergunto-te se achas que está no melhor momento de 2026 e o teu destaque principal, individual, coletivo, do jogo do Porto, e depois a partir daí vamos começar a cascar pedra sobre o momento atual do Futebol Clube do Porto. Tá no melhor momento de 2026. Parece que a entrada do miúdo faz toda a diferença. E ontem, que o jogo foi ontem, nós íamos gravar depois do jogo, estamos a gravar hoje. Ele marca está sempre nas jogadas precoces do Porto e podia ter marcado muitos mais se não fosse miúdo, porque a verdade é que teve oportunidades para isso. Mas o Porto está neste momento no melhor momento de 2026. Passa bem sobre este Moreirense. Na primeira parte a pressionar muito alto, como a fazer lembrar o Porto do início da época. Nós tanto elogiámos uma pressão muito forte no Moreirense, que não conseguia sair de lá de trás, e depois resolve o jogo na primeira parte e não chama ao tema ou passa por esse assunto do facto do jogo não ter sido adiado, como foi o do Sporting, por exemplo. Para o Porto até acabou por dar jeito. Se o jogo tivesse complicado um bocadinho mais, ia ser um tema que ia ser muito falado, de certeza. Eu deixo a minha opinião: se o jogo do Sporting foi adiado, o jogo do Porto também tinha que ser. Não, principalmente estão os dois na lutar pelo título de campeões, estão os dois na taça, enfrentam-se um ao outro, portanto tem a mesma carga de jogos neste momento. Portanto acho que a não ser que o Porto não tenha querido. Era isso que eu te ia perguntar, eu não sei se o Porto requeriu ou não. Pois, eu não sei se o Porto não quis, mas havendo essa possibilidade, acho que devia-se ter adiado o jogo também. Agora, não adiando, o Porto fez com que o jogo tivesse menos 45 minutos, porque a segunda parte não tem grande história. O Porto teve a gerir, o Moreirense também não teve grandes armas, nem assustou muito o Porto. Portanto, a história do jogo conta-se por aí. Destaques individuais acaba por ser o miúdo do Piatuzewski. É muito bom. O Porto tem que aumentar rapidamente a cláusula de rescisão do miúdo. Tem coisas de miúdo. Há alguns avanços que ele ontem se perde. Lembro-me assim de cabeça de 2 golos que ele facilmente para ele, para mim não era de certeza, podia ter marcado. Só que se ele aos 17 anos já fizesse tudo bem, meu Deus, portanto, em tempo de amadurecer. Claro. Mas o Porto tem que rever rapidamente os 60 milhões da cláusula, porque senão chega aqui um sítio, Real Madrid, Barcelona não digo, mas um sítio, um Liverpool, uma coisa dessas, e leva ao miúdo. Porque o Chelsea agora, mais ou menos, à luz das sanções que recebeu, mas o Porto vai ter que rever isso, e passa bem. Há uma coisa que temos que elogiar no Fário, é a forma como está a gerir o plantel neste momento, que nós criticámos no início. Temos que dar a mão à palmatória e dizer que neste momento o Porto que roda, porque tem jogadores para isso, tem um plantel muito vasto também, troca 2, 3 peças, 4, 5, e a equipa não se ressente. De repente já o Zaidu aparece outra vez, mas isto é porque está num ecossistema muito bom, está numa equipa que está bem, trabalha bem. Os jogadores parece que voltaram a recuperar alguns dos indícios físicos que eu temia que perdessem, e nos comentários dizem que eu falo sempre disto, e é verdade, porque acompanho as equipas do Fário e diz que ele andava na Turquia e havia sempre uma quebra, portanto não é difícil chegar a isso.
a essa conclusão que podia acontecer ao Porto também, mas acho que o Porto neste momento tem uma folga considerável, abre aqui 7 pontos para o Sporting, que são 7 pontos virtuais, mas que pesa psicologicamente, e neste momento acho que o Porto está bem, recomenda-se. Porque acho que o jogo da Luz, o empate na Luz, tirou muita pressão ao Porto. Não ter perdido aquele jogo tirou muita pressão, foi um peso nas costas, é uma barreira que passou, e agora siga. Se perde o jogo na Luz era psicologicamente a coisa, e até pelas ausências que tem, nomeadamente a nível dos avançados, com o Denis Gou. Eu não sei como é que o Mofi não é titular neste jogo, apesar de ter entrado relativamente cedo. Eu não sei como é que o Mofi não é titular neste jogo, ainda para mais depois de ter marcado para a Liga Europa. Mas o Porto teve um problema, pronto, não é uma posição que está Carenciada. Sim, está com déficit. Deficitária. Exato. E pronto, mas o Porto teve bem. Pronto. Concluindo. Maia, pegando aqui em duas deixas do guarda, uma delas sobre a gestão de plantel. E há aqui uma questão, é factual. Houve uma mudança de 8 jogadores do 11 titular do jogo de Estugarda para o jogo do Dragão contra o Moreirense. Manteve-se apenas Diogo Costa na baliza, Bednarek no eixo central da defesa e o Zaidu como lateral esquerdo. Estes foram os 3 jogadores que se mantiveram. Portanto, quero perguntar sobre essa questão da gestão de plantel, se concordas com o guarda, se está a ser bem feito e se repercute mais do que nos resultados nas exibições deste Porto agora no mês de março. E segundo, se achas que nessa disputa do título esta habilidade legítima do Sporting de não jogar este fim de semana, com esta abertura de vantagem de 7 pontos do Porto virtual, porque ainda falta o Sporting jogar com o Tondela, se pode pesar positivamente no Porto, negativamente no Sporting? Em primeiro lugar, acho que concordo com o que o Guarda disse sobre a gestão do plantel. Acho que é óbvio, acho que a coisa está a correr tão bem que a malta nem se lembra que o Porto neste momento tem claramente ali uma carência na posição de ponta de lança, de número 9. Não há De Jong nem Samu. Sim, e apesar de tudo, estão os três a ter rendimento, nem que seja pelo facto de o Mofi ter marcado na Liga Europa e o Denis Gou ter feito uma exibição bastante elogiada por quase toda a gente na Luz, e ontem também não foi por aí. Ou seja, a equipa está bem, recomenda-se até esse ponto. Ou seja, até esse ponto no sentido em que o facto de estar tão bem e rodar tão bem nos outros setores faz esquecer um bocadinho que há ali uma carência, na minha opinião, claro. E isso vê-se tanto com o Piatuzewski como com o PP, que está numa ótima forma, como com o próprio William Gomes, que sempre que entra não sabe marcar golos feios. Jogador com muita irreverência. O Porto tem ali vários elementos com muita irreverência, e portanto sim, acho que o Farioli tem que ser valorizado isso. E para mim o mais impressionante até, eu sei que nós normalmente falamos mais do jogo do campeonato, é a vitória em Stuttgart. Não estava à espera de um resultado, não estava à espera que o Porto vencesse, e sei que a malta depois nos comentários vai-me bater porque dizem sempre que eu acho que o Porto não vai vencer, mas a verdade é que não estava à espera que o Porto vencesse, e ainda acho que a grande semana vai ser esta, vai ser este jogo quinta-feira, porque o Porto ainda não está qualificado. Portanto, reforçar que o Porto ainda não está qualificado para a Liga Europa, está bem encaminhado, está bem encaminhado, e depois tem um jogo complicado no domingo em Braga. Gravaremos, se o Azevedo não decidir ir contra os postos outra vez, gravaremos no domingo depois desse jogo. Portanto, nesse aspecto estou muito curioso. Apesar de tudo, não quero retirar o mérito desta semana do Porto. Acho que é uma grande semana do Porto, é uma grande demonstração de força do próprio Farioli. Eu, ao contrário do Guarda, não sei se não havia um acréscimo de pressão, não pela forma como o Porto, o facto de não ter perdido, mas o facto de ter sofrido os golos como sofreu e não ter ganho o jogo na Luz como não ganhou. Quando ao intervalo parecia que o jogo estava bastante encaminhado para isso, e na minha opinião o Porto não soube gerir essa vantagem. A verdade é que o Porto dá uma grande demonstração de força na quinta-feira, e ontem faz aquilo que é o normal das equipas grandes contra esta equipa do Moreirense esta época, que é pressionar bem e deixar que os elementos do Moreirense façam mal.
pronto, acho que o Porto tem todo o mérito. Atenção, o Porto voltou este fim de semana, pareceu-me voltar, esta quinta-feira, mas principalmente domingo, pareceu-me voltar ao início da época, ao nível da pressão, ao nível da recuperação, e eu tentar resolver o jogo rápido e cedo, foi o que fez, e geriu na segunda parte, e portanto todo o mérito para Farioli e para os seus muchachos. A segunda parte da pergunta foi esta questão ou seja, o Guarda levantou. O Sporting sim. pediu o adiamento do jogo com o Tondela. O Acho Porto, que- eu não sei se pediu ou não. Acho Se alguém que souber. é contextual. Acho que se o Sporting não tivesse levado 3, isto não era um tema, tinha sido Como inteligente. perdeu. Como o Porto ganhou na quinta-feira, de forma que eu acho muito surpreendente para muita gente, inclusive portistas. Surpreendente para mim não no também. sentido de ser uma coisa muito rara. O Porto é um clube europeu com história europeia nos últimos anos, Claro, vai ganhar a ganha todo bem lado, fora, sem todos os dúvida, países. Mas a verdade é que pelo momento podia ter acontecido, podia ter havido, pelo Stuttgart a ser uma boa equipa da Bundesliga. É verdade que o Porto tem uma grande vitória na quinta-feira e acho que facilitou o jogo domingo, no sentido em que até acho que o Moreirense podia ter feito um bocadinho mais, mas o Porto não deu qualquer tipo de hipótese. Portanto, nesse aspecto, é uma jogada inteligente. O Porto está à frente, nem que seja nesta liga virtual, como Farioli Porque correu bem, chamou não é? ontem, porque correu bem. É isso. E porque correu mal ao Sporting, dizemos o contrário. O Sporting, já lá vamos certamente, mas a derrota do Sporting é mais surpreendente para mim do que a vitória do Porto. A forma como foi a derrota, atenção, não a derrota em si. Não o ter perdido na Noruega. Sim. Agora, será que era o jogo ideal para o Sporting ter adiado? Não sei, tenho algumas dúvidas. E da nossa sensibilidade, pronto, nunca estivemos neste nível profissional no relevado, mas vemos bola há muito tempo. É tentar perceber aqui se nesta sequência negativa da derrota do Sporting na Noruega, e isto vai sair amanhã, de manhã, à tarde o Sporting pode virar isto contra o Bodo Glimt na segunda mão. E nesta sequência da semana positiva do Porto, a vitória em Stuttgart e a vitória em casa contra o Moreirense, vitória absolutamente incólume, sem dúvidas, se isto na próxima jornada do campeonato coloca mais pressão do lado do Sporting ou não. Portanto, é também contexto, não é? Porque imaginem que o Porto não consegue ganhar em Braga e o Sporting ganha. Este tema volta... Vou-te confirmar os horários. Eu acho que até são muito próximos. Do que no domingo? O Sim. Sporting joga às 6 e o Porto Sporting joga em às 8h30. Alverca, não é? É isso? Alverca Sporting 6, o Braga Porto às 8h30, ok. É isso. Que eu tive já a preparar o meu domingo de futebol, portanto já sei os horários. Já tiveste Aqui que em fazer a casa. escala da Tive Liga que fazer Portuguesa. E quem é que joga às 3? Mais do que isso, tive que preparar aqui o fim de semana e as expectativas. Pois. Qual é o jogo das 3? Desculpa lá. Por acaso não sei de cor, só sei dos grandes. Sei dos grandes só. Às 3 da tarde, para contexto, malta, para quem só chegou ao segundo posto hoje, estarei provavelmente eu e Pedro Guarda a ver qualquer jogo da Premier League. Diogo Maia estará a fazer comentários no grupo sobre digo já qual é que vai ser o jogo. Não sei de cor, por acaso. O Maia vai estar a fazer comentários domingo às 15. Olha, tens coisas boas, como tu gostas. Pois tenho. Primeira Liga, como é que não Tens vi coisas Tondela boas? a FS e tens o teu Rio Ave, o teu Ian Castro contra o Rio Ave, contra o Grego. Depois às 3h30. Cuidado com esse jogo do Rio Ave com o Estoril. Atenção a Olha, este. que nesse dia só há um jogo às 3 da Premier League, portanto se calhar também vamos Vês? Já vamos estar os dois. estar com o Diogo Maia. Bom, é provável. Depois do que eu vi da Liga 1, tudo o que é de Primeira Liga é melhor. Digo-vos Vai já. ser fantástico o próximo fim de semana, pois é. Para os teus olhos vai ser maravilha. Eu pegando aqui em várias coisas que disseram, parece-me sem dúvida que o Porto, e vou à pergunta que te fiz, Guarda, está no seu melhor momento de 2026. Concordo com o Maia, desde o início da época que não via um Porto tão fulgurante, desde a semana anterior ao clássico Porto-Benfica, o 0-0 da primeira volta. Não vi um Porto tão fulgurante. O Porto tem 60% de posse de bola, faz 17 remates, metade deles à baliza, mais de metade até. Não deu qualquer hipótese ao Moreirense, e a forma como o Porto entra no jogo em Stuttgart e como entra no jogo no Dragão contra o Moreirense e como tinha entrado na Luz, diz muito das intenções da equipa e de facto do momento emocional que a equipa está a viver. E o momento emocional não se dissocia do momento físico. E pegando em dúvidas que eu próprio levantei, nós levantámos, toda a gente que acompanha o futebol em Portugal levantou, sobre a questão da gestão de Farioli por causa da experiência no Nice e no Ajax, particularmente no Ajax, há aqui de facto uma grande diferença, e a diferença é o planeamento do Futebol do Porto da época. E isso é a pedra de toque para o bem que está a correr agora neste momento e para a perspectiva de plantel profundo que o Porto tem para este último terço da época, para atacar Taça, Liga Europa e Campeonato. Que é, o Porto contrata muito bem no verão. O Porto gastou os mesmos 40 milhões, ainda hoje vi uma lista comparativa do que tinha gasto no verão em que contratou o David Carmo, por exemplo. Só gastou bem.
O Porto contrata no verão e o Porto em janeiro vai buscar um jogador para cada setor que vem acrescentar ou que vem fazer bom banco. E portanto, Sim, e aqui só dá uma nota. Eu acho que o Piatusevski, apesar de tudo, sai de todas as expectativas, ou seja, sai acima de todas as expectativas. Eu acho que ninguém no Porto, nem Farioli, se calhar. todo o mérito para Farioli, é verdade que o pôs a jogar, e principalmente aqui mérito ao jogador que teve a personalidade certa, mas eu acho que ninguém que tenha contratado o Piatusevski achava que ele ia ter este rendimento imediato já, não é? Pois. A não ser que, pronto, o primeiro jogo que ele joga desbloqueia logo em Guimarães, quando entra. Imagino os treinos do homem quando chegou. Para isto, ou seja, para ser logo a opção. Quer dizer, uma fome doida, de certeza. Sim. E a demonstrar logo a qualidade dele. E portanto, parece-me que esta conjugação, e aqui muito mérito para a direção do Porto e para o conjunto de direção Farioli, que é isto é muito simples. E por comparação com os rivais, e aqui vou pegar no Benfica, porque parece-me que o Sporting não entra tanto nesta equação que vou referir. Tu, quando preparas bem uma época, e ainda por cima, a meio da época, apetrechas o teu plantel para que no último terço da época, tendo várias competições pela frente, tu consigas enfrentar todas, podes não ganhar nada, mas vais andar lá em cima, vais andar até a última jornada a lutar por ganhar. Quando não preparas bem a época, obviamente que até podes vir a ganhar, mas à partida estarás mais longe de o conseguir. E portanto, o Porto não sabia no verão se ia ganhar ou não, e em janeiro também não. Simplesmente foram criadas condições para que o seu treinador não passasse pela mesma situação que passou no Ajax. O Ajax no passado investiu 12 milhões de euros com Farioli. É um Ajax que não tem capacidade de investimento hoje em dia. Relembrando que ficou sem Samu primeiro sem o Lucas, nos últimos dias de janeiro, não é? Foi no final do mês. O Mofi vem precisamente para tentar combater essa saída. É verdade. Portanto, estamos a falar de uma... Eu também aqui queria dar, sei que já deste, mas aqui também queria... Também acho que há aqui uma curva de aprendizagem interessante no Farioli, aprende, não é? Porque não há só uma excelente gestão daquilo que é da parte da direção do Porto, da estrutura, mas também me parece que há uma aprendizagem do Farioli com o passado mais recente do próprio na sua carreira. Portanto, acho que o Porto está a galopar para o título, parece-me isso, e a caminho também de uma excelente Liga Europa. Portanto, a ver, vamos. Claro que isto podemos estar aqui a falar no domingo e o Porto perdeu com o Stuttgart e perdeu com o Braga. Sim, pode e isso é a conversa outra, não é? Porque a verdade é que o futebol é mesmo isto. Nós podemos estar a falar de uma coisa que no contexto bate certo até ao dia X, neste caso dia 16 de março, e se calhar estamos aqui no dia 22 de março, no domingo, e a coisa saiu toda ao lado e o Porto levou 3 do Stuttgart. Portanto, e aí, depois como é que avaliamos isto, não é? O Porto até agora tem estado muito bem, mas por acaso agora perde na quinta-feira em casa com o Stuttgart, é eliminado da Liga Europa de forma surpreendente e depois não ganha em Braga. E já agora, para contexto, pegando no Stuttgart que tu falavas, eu já comentei jogos do Stuttgart, quer a época passada, quer esta época, e já estudei a equipa, e não é preciso estudar, basta termos visto jogos do Stuttgart. O Stuttgart está em 4º lugar na Bundesliga, acabou de ganhar ao Leipzig este fim de semana 1-0, tem internacionais alemães, tem internacionais de outros países. 4º lugar com os mesmos pontos do terceiro. Com os mesmos pontos do terceiro. Esta semana. É uma belíssima equipa. Stuttgart, não sei se ainda é Commerzbank Arena, mas o estádio do Stuttgart tem um belíssimo ambiente. O Porto rodar 8 jogadores, sendo que o rodar aqui, nós sabemos que há ali 14, 15 jogadores que têm nível titular no Porto, mas rodar 8 jogadores e entrar na forma como entrou na Alemanha e ganhar como ganhou, isso é que é surpreendente. Ou seja, tendo em conta a qualidade do adversário. Era o que o Maia dizia, só para adendar. Aquela equipa do Jesus, não é? Do Benfica. Olha, bem visto. Da Liga Europa 13-14. Que não havia entre os titulares e os suplentes, ali... parecia não haver ali. Ou seja, jogavam, e nós falávamos, também se falava de rotação nessa altura, lembro-me disso, mas é uma rotação interessante quando tu tens 15, 16, 17 jogadores que são bons para ser titulares, não é? Na altura, olha, aqui tens sempre a questão Gabriel Veiga Mora, na altura nesse Benfica, o 8, o Benfica era Enzo Pérez, saía Enzo Pérez, jogava André Gomes na Liga Europa. Não é só isso, não é? Saía Matic, entrava Feza, ou seja, havia aqui tens os laterais, os centrais, tens no caso do Porto, os médios. Sim. Não joga o Alvarela, joga o Rosário. E Fofana joga o Fraúl, joga o Fofana, quer dizer... É isso. Eu acho que o Fofana Maia vem dar aqui um espaço para mexer na equipa ao Farioli brutal. Porque o Fraúl, e nós andávamos a falar sobre isso, andava numa quebra física notória, e do nada tem aqui conforto com o Fofana. E volta a aparecer ao nível dele. Volta a aparecer ao nível dele. Mais uma excelente contratação no papel e que aparentemente na prática... Muito bem.
Olha, o Guarda começou a falar do Zaidu e eu quero dar este toque ainda sobre o Porto. O Zaidu eu não o vi a este nível desde aquela época em que ele faz muito bem com o Conceição, em que até marca na luz quando o Porto é campeão contra o Benfica. Creio que 21-22, se não estou em erro. Portanto, também esta redescoberta de Zaidu por Farioli, mérito ao treinador também e ao jogador, que parece que é daqueles jogadores humildes e abnegados que nunca desiste e que está sempre ali a dar tudo, joga bem ou joga mal. Tem claras deficiências técnicas, mas é um jogador que dá sempre tudo e que está lá e que neste momento está confiante e está a correr bem. Neste momento tem que estar à frente do Francisco Moura, tendo em conta. À frente do Moura, sem dúvida. Eu acho que ainda continuo a achar que a melhor defesa do Porto é composta por estes 5 homens: Diogo Costa na baliza, Alberto Costa à direita, Bednarek, Kivior e Martim Fernandes à esquerda, não sendo um outro à esquerda. Mas sem dúvida que Zaidu está muito bem, é mais uma opção para juntar às muitas que Farioli tem. Nota final minha sobre o Porto é precisamente nesta fase da época, é muito importante, e é por isso que eu comecei na preparação da época, é muito importante ter esta profundidade de plantel, o treinador ter a capacidade de gerir, e está a gerir bem neste momento. Já criticámos essa questão, agora elogiamos, e com mérito para Farioli, e a atitude da equipa nestes jogos logo a entrar a matar. Nesta fase da época convém não andares com os bofos de fora a correr atrás dos resultados, convém tu mandares nos resultados e depois não ficares à espera do que é que vai acontecer, seres tu a pegar nas rédeas do jogo. E o Porto tem feito isso nas últimas 2 semanas. Sofreu o empate na luz, mas pegou nas rédeas do jogo logo ao início, e ganhou em Stuttgart e ganhou em casa ao Moreirense. Parece-me, previsão minha, e pergunto-vos a vocês dois o que é que acham, eu acho que o Porto passa com o Stuttgart, não perde, não sei se ganha, mas não perde o Dragão com o Stuttgart e passa, e creio que ganha em Braga. Sim, concordo. Acho que o Porto não ganha em Braga. E ganha o Stuttgart? Ou seja, achas que é o Acho que elimina o Stuttgart, sim, acho que Ok. sim. Ao contrário do que eu disse, então. Sim, acho que elimina, não sei se ganha, mas acho que passa. Acho que passa sem dúvida, sim. Não vejo o Porto ser eliminado em casa no Dragão. Também não. Como as coisas estão, não me parece. Deixa-me só dar aqui uma nota já agora. Sim. Se quiserem dar notas finais sobre este jogo, estão à vontade. Sobre o Porto Moreirense. Sim. Até sobre o Porto Moreirense, porque acho que é importante também falar sobre. Falou-se muito do Vasco Botelho da Costa no início da época e acho que está provado que é um bom treinador do nosso campeonato, do nosso país. Acho que vai fazer uma boa carreira. Acho que também está provado que tem ainda de comer muita sopa. E o próprio sabe isso. Acho que o próprio é muito honesto no seu discurso. Fala muito sobre isso. Gosto do discurso, é verdade. É tranquilo. É porque às vezes até deve ser chato ser jornalista em conferências de imprensa dele, porque ele numa resposta responde às perguntas todas que vão ser feitas numa conferência de imprensa. Não permite que um jornalista saque uma da cartola para o encavar, não é? Para meter ali a tremer. Parece-me tipo honesto. Acho que as equipas dele, acho que ele também teve aqui um azar, que é um problema que acontece muitas vezes com o Moreirense, que é uma equipa que se faz uma boa primeira volta, chega a janeiro. É duro. E ele, apesar de toda esta equipa continuar a jogar bem, está longe. Eu disse isso na altura, que achava que o Moreirense não ia lutar pelos lugares europeus. E perdeu qualidade, é que já não tinha tanta qualidade individual, Maia, nunca teve, honestamente. Eu lembro-te, não sei se lembram daquele episódio, não sei se era só eu e a Rita que estávamos cá, em que eu elenquei as equipas que estavam entre o Moreirense e os grandes. Sim. E eu disse, no Moreirense não tem nem igual, nem melhor plantel do que nenhuma dessas. Não tem, acho que está no sítio certo. Acho que está no estilo da classificação, está no sítio certo. E portanto, um bom trabalho do Vasco. Acho que vai também aqui perceber que este projeto não tenho algumas dúvidas que este projeto não passa disto, não é? Não vai passar disto. Não sei quais é que são as receitas no que toca à televisão deste ano, não faço ideia. Honestamente, Maia, e sendo brutal, nós conhecemos mais ou menos o contexto do Moreirense, já dá anos, não desta equipa técnica, mas dá anos. Acho que é realista. Sim, é realista, mas acho que o Vasco tem outras ambições. A estrutura de Moreira de Cónicos e do Moreirense é utópico pensar em mais. Sim, mas acho que é um treinador que tem ambições para mais e tem qualidade para mais. Sim. Agora, por favor, que para o ano não se meta em Guimarães. Não faça isso. Vai ver a carreira dele. Vai entrar naquela casa de destaque nacional, pá. Desculpa. Então, é o problema de não sabermos os destaques dos outros. Já lá vais, Guarda. Pronto. Depois já aprofundas o Guarda, alguma nota última sobre o Porto, sobre este Porto Moreirense, sobre o Moreirense, sobre... Não, pegando naquilo que tu disseste, acho que o Porto passa contra o Stuttgart. Foi só a 5ª vitória do Porto na Alemanha em 21 jogos, portanto é um feito. E o Stuttgart está a fazer uma época muito boa. O Porto vai passar o Stuttgart. Tradicionalmente há grande dificuldade dos portugueses ganharem a Alemanha. É histórico. E eu volto a dizer aqui, o Porto tem praticamente a obrigação, também vai depender do sorteio, mas de ir às meias finais da Liga Europa, pelo menos, porque tem qualidade para isso.
e também me parece a ganhar em Braga, porque o Braga, apesar de nestes jogos contra os grandes se transcender, já voltam a ter uma arguada agora para a Liga Europa. Pá, não tenho palavras, acho que não vamos ter tempo de falar do Braga, mas o Braga tem estas coisas. É isto que eu embirro. Depois dizem que eu sou chato. Qual é a razão para o Braga jogar na quinta-feira às 3h30, quarta-feira às 3h30 da tarde? Não sei. Também não sei. O Porto joga na quinta. E Porque o Porto joga na quinta tem que ser mais 24 horas, é isso? Ah, Deve pois ser é. uma coisa dessas. É pá, mas pô, X quilómetros e questão pá. policial e não sei o quê. Sim, 3h30 de uma quarta-feira. Não vai estar ninguém. Não está muita gente. É Para Alemanha. não juntar ninguém. Pois. E neste caso, É exato. o UEFA. Tenho muita curiosidade em saber se o Piatuzevski Vai vai ver ser as escolas. convocado para a seleção principal agora, para o jogo contra a Albânia. Tenho essa. Não Ui. sei se há alguma indicação disso, mas pelo menos merece. Vamos estar atentos, sem dúvida. Pronto. Olhem, mantemos ainda na zona acima do Mondego, mas neste caso em Aroca. Eu ia dizer zona norte, mas eu nunca sei se Aroca é centro ou norte. Mas pronto, é centro-norte. Vá. Ainda Aroca, Pedro Guarda, mantendo-me em ti. Este é o Ivanovic que tu esperavas? E discorre sobre a exibição do Benfica. Olha, não sei se é o Ivanovic que eu esperava. Sinceramente, continua a ter Dos últimos limitações dois jogos, técnicas contra o Porto e contra o Aroca. mais decisivo do que tem sido até aqui, de certeza. Também parece-me estar um bocadinho mais confiante e parece-me que também está a fazer por isso. Acho que houve ali uma cota parte de resiliência que agora está a ser premiada, mas o Ivanovic tem peças técnicas. O gol também, quer dizer, já ouvi falar em Van Basten e essas coisas, mas isso Mas é boa finalização, hein? é boa finalização. Exatamente como o pé tinha que ser metido na bola. O cruzamento contra o Porto também é bom e o Ivanovic merece mais minutos neste momento, até pelo decréscimo de qualidade de jogo e cansaço. O homem está todo arrebentado. O Pavlidis neste momento não pode ter tanto minuto. Ou até do Rafa, jogando em dupla com o Pavlidis, não sei. O Rafa nem vou falar que é para não. Para o episódio não demorar 3 horas, mas completamente absurdo. Mas este Ivanovic ainda não é o que eu esperava no Benfica, se é isso que queres que eu te diga, mas também tem falta de minutos para mostrar isso. Agora está mais perto, quer dizer, se marca gols, se decide jogos, pá, foi para isso que foi contratado e que o Benfica investiu 23 milhões. O Ivanovic já tem 22 anos, já foi este ano, 2026, portanto, apesar de tudo, tem tempo. Se o Benfica quiser, tiver paciência, tem Ter tempo paciência para ele, não é? para render o que se espera. Agora, não é preciso ter paciência e esquecer um bocadinho o que foi esta época até agora, porque foi má por uma série de contextos, falta de aposta, também quando jogou não justificou, está a aparecer agora, quando o Benfica já não joga por nada, tem uma série de amigáveis até ao final da época para mostrar qualquer coisa. Bem, não joga por nada, atenção, mas sim. Joga para o apuramento da Champions. Em relação ao jogo, primeira parte horrível do Benfica, devia estar ao VAR 2, devia estar ao VAR 3, muito mal. Ao nível daquilo que tem habituado em muitos jogos, muito mal, sem qualquer fio de jogo, os jogadores pareciam perdidos. O Aroca fez o primeiro, podia ter feito mais, pelo menos mais um. De cara, a segunda parte melhora, até as substituições, curiosamente. Mais uma vez o Aroca também podia ter marcado. O gol acaba por cair um bocadinho do céu, é um mau jogo do Benfica. Não há muito por onde fugir a isso. O Benfica mostrou porque é que está abaixo do Porto e do Sporting. Eu falei disto no grupo onde nós estamos todos, ou no nosso, não sei. O Aroca acaba por perder os jogos com o Sporting e com o Benfica da mesma forma, exatamente da mesma forma. Isso também mostra alguma coisa em relação ao Aroca. Se calhar não merecia perder nenhum nem outro, mas nestes jogos as individualidades impõem-se, e acho que foi o que aconteceu. O Benfica ganha porque tem muito melhores jogadores do que o Aroca, porque caso contrário não teria ganho, porque o jogo foi mau, coletivamente o Benfica muito mau. Acaba por salvar o Sheldrop na segunda parte. Na segunda parte a equipa melhora, mas depois piora com as substituições, e naqueles 5 minutos finais parece mais qualquer coisinha, mas um deserto de ideias o Benfica, e mostra porque é que está em terceiro. Diogo Maia, pegando nas palavras do Pedro Guarda e no que escreveu o nosso Chico Nunes 29 na semana passada, Chico, que nos perguntou, disse ele, para mim não sei o que vocês acham, mas é um mistério Ivanovic não ter muitos mais minutos. Alinhas pelo diapasão de Pedro Guarda e de Chico Nunes sobre Ivanovic. não é um mistério. E já agora, o que é que achaste da exibição do Benfica? Se também achas que é este marasmo, o Benfica voltou ao marasmo exibicional? Não é um mistério, porque José Mourinho já explicou. Já falou sobre isso, Mourinho.
está fora dela. O jogador não contava. Acho que apesar de tudo é um jogador querido no plantel, até pela forma como a malta reage ao golo. Acho que a equipa técnica gosta dele, a equipa que já estava, não sei. Acho que é um jogador, não deve ser mau balneário. Não me parece ser esse tipo de miúdo. Porque digo miúdo usando a palavra correta, porque tem 22 anos agora, como ajudante ao teu argumento e pelo que fomos lendo sempre na imprensa, a única entrevista de que me lembro de Ivanovic nos últimos meses foi à imprensa croata e falou sobre este ano no Benfica como um ano de aprendizagem e como... Sim, mas também quem é que é o... Peço desculpa, mas quem é que é o Ivanovic na fila do pão? Não é essa questão, Maia, mas foi uma contratação na altura sonante, percebes o que eu digo? Ou seja, pelo preço, pelo valor, porque vinha com créditos do Sim, San Giloás. Sim, mas uma coisa o crédito do San Giloás é uma coisa, outra coisa. Sem dúvida. Uma coisa é o Kokshu ou o Actor Koglu, que são jogadores de seleção titulares nos seus clubes. Sim. Neste caso, o Kokshu vem como o melhor jogador da Liga Holandesa. Quer dizer, mas aqui, repara, estou a ajudar o teu argumento no sentido de parece-me que mesmo não jogando, não foi aquele jogador de amoar, de fazer barulho. Sim, mas a minha questão com o Ivanovic, também caiu um bocadinho na onda inicial relativamente a ele, mas não me parece surpreendente que ele tenha poucos minutos, porque o rendimento também foi mau quando jogou. Portanto, acho que beneficia muito quando a equipa carrega. Não sei se é jogador para ser titular neste momento, tenho algumas dúvidas disso. Já li várias vezes a possibilidade dele entrar como segundo avançado de início para se juntar ao Pavlidis. Eu tenho algumas dúvidas, porque também tenho algumas dúvidas qual é que seria o papel do Pavlidis nesse jogo, nesse sistema. Mas pronto. O que eu acho do Benfica é um bocadinho aquilo que o Guarda disse. Acho que neste momento o Benfica só vale a pena o bilhete pelo Sheldon, porque é uma coisa que eu nunca pensei dizer. Só vale a pena por ele. Acho que a equipa está muito em baixo. E acima de tudo, aqui não querendo ser simplista, mas sendo, o Benfica pode agradecer a Leandro Barreiro não ter desistido daquela bola, porque o Benfica não tinha ganho o jogo se não fosse isso. Portanto, é pena a Rita não estar hoje, porque essa discussão trouxe muita celeuma a semana passada, e nos comentários também a malta gostou de comentar, e portanto, ainda bem. Mas a verdade é que Leandro Barreiro voltou a provar porque é que tem tantos minutos esta época, porque é que é titular no Benfica neste momento. E portanto, é um bocadinho isto. Acho que estamos a falar do terceiro classificado. Sei que vamos falar do Sporting a seguir, acho eu. Vamos. Mas também gostava de dizer uma coisa. Este pior Benfica de sempre, neste momento, está a 3 pontos do Sporting. Aliás, neste momento, os mesmos pontos. A condição está empatada, exatamente. Sim. E portanto, acho que é importante meter a mão na consciência sobre a fantástica época de Rui Borges e do Sporting ao dia 16 de março, porque não é verdade, não é real isso. Acho que a questão do top 8, e vamos ao Sporting a seguir, a questão do top 8 da Champions fez com que nós achássemos isso. Sem dúvida, mas na prática, e atenção, grande resultado na fase de grupos da Champions, na prática, o Sporting dificilmente. Não sei, agora é que estás a dizer isto hoje e amanhã pode acontecer. Sim, pode acontecer, porque isto é futebol. Tudo pode acontecer, claro, é verdade. Mas dirias que o Sporting está mais perto de fazer a remontada ou o City? O Sporting. Ok. Não pelo aquilo que foi a primeira mão. Ou o Chelsea. Não, claro que não. O Chelsea também. O Chelsea não. Eu vou estar no jogo do Chelsea, mas acho que não. Não me parece. Digo isto do Sporting porque okay. Apesar de tudo, acho que há mais qualidade no Sporting. Mas desculpa, guarda, segue. Não, só ia dar aqui uma correção. Não concordo muito com essa questão do Ivanovic não ter muito peso e ter um ano para aprender e não sei o quê. O Ivanovic foi o melhor marcador da Liga Belga ano passado. A Liga Belga, que em termos de qualidade não é muito diferente da portuguesa, se calhar nível médio até é melhor. O nível alto não é. O nível alto é claramente inferior ao nosso. O nível médio é melhor. Sim. Exatamente. Por isso é que as equipas portuguesas não se aguentam na Conference, porque havia um problema grave estrutural do campeonato português. Mas aguarda, quem é que são os dois melhores, quem é que são o segundo e o terceiro melhor marcadores do campeonato belga desse ano? Não faço ideia. Eu vou confirmar. Não faço ideia, mas quer dizer, os nossos melhores marcadores são contratados, mesmo que a coisa não corra bem, são contratados para os maiores clubes europeus. Os maiores belgas são contratados para os nossos maiores clubes. Mas quer dizer, contratas um. É o mesmo se aplica ao Kokshu. Quando chegou foi o melhor jogador do campeonato holandês ou dos Países Baixos, como quiserem dizer agora. Portanto, também chega com um cartel alto. O Ivanovic talvez contrata-lo com aquela questão que é um miúdo, vai evoluir,
mas não me parece que tenha sido contratado para ser a sombra do Pavlidis. Só que há bocado eu disse que ele já tinha feito anos este ano, ele fez anos dia 1 de outubro, portanto é 2023. Não deixa de ser uma criança, mas é ser uma criança com algumas responsabilidades e não invalida que a época tenha sido fraca até agora, mas acho que chegou com peso nas costas, peso do valor que custou e peso da obrigatoriedade que tinha de se impor de forma diferente e que não se impôs. O Pavlidis neste momento está todo rebentado, porque até agora não houve uma alternativa séria ao Pavlidis no plantel. É verdade. Já agora, Azevedo, só dá aqui uma nota, que às vezes parece que passa entre os pingos da chuva, até por ter evolucionado há algum tempo, mas o que é o titular não acrescenta, pá. Ok, eu por acaso discordo. Ou seja, não, eu concordo que não acrescenta. Então, o que é que concordas e com o que é que discordas? É isso. Não percebi. Concordo que não acrescenta, mas discordo de ti em relação à sua titularidade. Ou seja, eu acho que deve ser titular. No lugar de Prestiani. Sim. Acho que neste momento o Prestiani acrescenta mais a vida do banco. Traz energia e um ritmo diferente ao jogo. Eu só não concordo com isso por aquilo que foi a última semana do Benfica. Contra o Porto, o Luque Bacchio entrou muito bem. A vida do banco, é verdade. É sobre isso. Mas eu acho que o Luque... Como é que eu ia dizer isto? Tu sabes que eu nisto posso estar a ser muito incongruente mesmo. O Luque Bacchio é um jogador que tem mais atributos técnicos e de remate, de drible, de assistência. Epá, ainda não vi isso. Certo, e quando viste a partir do banco, não viste como titular. Não viste numa regularidade de um jogo, não é? Mas eu acho que a dupla Sheldrup-Luque Bacchio até pode fazer sentido, dupla de extremos neste caso, o Sheldrup à esquerda. Já agora concordo contigo, neste momento Sheldrup é o jogador pelo qual se paga bilhete para ver o Benfica, é André Sheldrup. É o único. E depois anda o Operário Barreiro a fazer o resto girar. Mas é um tema muito interessante esta questão de Luque Bacchio e de Prestiani, porque o Prestiani também esta época, quando entrou a partir do banco, rendeu mais em termos de assistência do gol direto do que quando era titular. Mas empresta muito mais energia ao jogo do que o Luque Bacchio. Aí estou de acordo. Sim. Um jogador muito mais no jogo. Eu acho que o Luque Bacchio de um momento para o outro, e tu ainda não viste isso, eu também não, pode sacar uma coelho da cartola, mas isso acredito que sim. É o que é, sim. Eu só uma nota final, tem a ver com até porque normalmente e a malta gosta depois também de dizer que eu só falo mal do Max Hiraoui, mas tenho a mesma coisa a dizer do Max Hiraoui que digo mesmo sobre o Dedic. Exatamente isso. Usando o mesmo termo de comparação. Tem que tomar os comprimidos. O Dedic não toma os comprimidos. Tem que tomar os comprimidos para a raiva. Até porque neste momento ofensivamente não tem acrescentado grande coisa. Eu jogava com o Bá mais rapidamente do que o Dedic nesse aspecto do jogo. Eu acho que neste momento Alexander Bá é titular à frente da Dedic. Faz muita confusão. O Dedic às vezes desliga dos jogos porque embicou com um adversário qualquer e portanto fica meia hora a tentar ver se consegue dar uma fruta em alguém, se consegue. É cansativo. Percebo, só essa nota. Já agora para comparação que tu usaste, o Max Hiraoui, que nós estamos sempre a bater, mas que tem muito mais rendimento que o Dedic. Pois? Max Hiraoui é jogador. O Dedic até agora provou que tem qualidade, mas 3 jogos bons. Teve 3 jogos bons, lesionou-se. Desde a lesão no início da época, Dedic não voltou o mesmo. É verdade. Acho que até foi ao serviço da seleção, se não tenho enganado. Foi pela Bósnia. Acho que a época do Dedic é de mais a menos, mas menos a sério. Tanto que agora o Bá, recentemente recuperado, para mim também é o titular à frente dele. Apesar de, se fosse eu a mandar, que não percebo nada disto, ia apostando no Banja aqui já. Mas tem muitas peças também. Tenho visto com alguma atenção os jogos de equipa B do Benfica, até para ver estes miúdos. E tem muitas peças ainda ao Banja aqui, atenção. Mesmo em termos de recepção, depois é um cavalo. Vai por ali fora e leva o jogo em frente. Tem muita tração ofensiva, mas tem coisas técnicas simples que o Zé Neto, por exemplo, está muito mais à frente. Mas agora digo-te, não sei se tem menos peças do que Dedic. Desculpa, não sei se tem mais peças técnicas do que Dedic no momento da recepção, por exemplo, e do passe. Percebo o que é que queres dizer. E daí tem mais anos de profissional. Só para fazer um fact-checking sobre os melhores marcadores da Liga Belga do ano passado, fui aqui confirmar, o Ivanovic nem sequer foi o melhor marcador. O Ivanovic faz 20 golos na época, faz 20 golos, 5 assistências. Marcou 16 golos na Liga Belga, isto só na Liga. Ele tem 16 golos, 3 assistências na Liga Belga, o mesmo registro exatamente que o Tesolis, do Clube Bruges, 16-3. Acima deles teve o Nicolas Tulic, do Charleroi,
16 golos, 0 assistências. O Dolberg, no Anderlecht, 18 golos, 5 assistências. O Promise David, colega de ataque no San Gilás do Ivanovic, com 18 golos, 5 assistências. E depois o Arauco Lara, que está agora no Wolves, pelo Genk, fez 21 golos. E o 0 assistências. E o Adriano Bertaccini, do Santruden, que agora está no Anderlecht, fez 21 golos e 0 assistências. E o Dalvis é médio. Só que olha, eu fui para É extremo, então, sim. porque aqui no 0-0 eu vi melhor marcador 1. Eu já tinha visto isto para preparar o episódio. E é Pro League Super Cup. Portanto, foi na zona Super Pro League Cup. Super Cup é Supertaça, que ele marcou de facto. E o San Gilás, isto é exatamente. Pode dizer, mas foi o melhor marcador da Pro League Super Cup, na nossa. Isto é Exatamente. um burro. Ainda bem que foste confirmar isso. Eu, para terminar, deixem-me só dar uma nota. É que, as tuas dúvidas sobre o Sheldrup eram perfeitamente legítimas e tem sido um tema muito falado aqui. E ainda agora é engraçado que falávamos do Luque Bacchio, Fogachos, Prestiani quando entra que mexe, o Sheldrup neste momento, porque é que nós, parece-me, dizemos que é de facto esse jogador diferenciador no Benfica, porque apresenta consistência, joga bem sempre, neste momento. Desde o jogo com o Real Madrid, Sheldrup não há um jogo que não jogue bem. Até pode não marcar e não assistir, como neste jogo, mas joga bem. E portanto, está lá, ao contrário, por exemplo, de um jogador, e tenho que dizer isto, que me desiludiu imenso esta época, que é Richard Rios. E que neste momento, obviamente, que não é titular do meio campo do Benfica. O melhor meio campo do Benfica, com todos bem fisicamente, é Orsnes e Barreiro, não há questão nenhuma sobre isso. E o que o Maia disse sobre o Barreiro é exatamente aquilo que eu diria sobre o Leandro Barreiro. Já disse a semana passada, já falei, está dito, e esta semana foi mais uma prova daquilo que eu disse sobre o Leandro Barreiro a semana passada e que o Maia agora também carimbou. Richard Rios, contudo, deixar aqui esta nota, é o jogador com mais duelos ganhos no jogo, mas é pouco, é curto, porque quando é preciso alguma criação, ele não é um jogador desse tipo de criação, mas eu achava que ele tinha cuidado para isso também, ou para assumir um bocadinho isso. Não conseguiu acrescentar nada durante esta época ao Benfica nesse capítulo, apenas no capítulo do duelo físico e de alguma progressão com bola. Acho que, no entanto, não esta época, mas numa próxima época ainda pode ser bastante útil ao Benfica. Mas neste momento claramente está longe do nível que devia ter. A minha questão com o Rios é o jogador com mais duelos ganhos, mas também capaz de ser o jogador com mais bolas perdidas. Sim, que perde e depois ganha duelos, é isso. Perde a bola e depois vai ganhar o duelo. Sim. Portanto, é um jogo um bocadinho ingrato de avaliar E um bocado anárquico. É um bocado ingrato de ser avaliado estatisticamente se não houver o contraponto, que é porque é que ele recupera das bolas. Muitas vezes é porque também as perdeu. Foi atrás delas, tem esse mérito, é verdade, mas muitas vezes perde a bola quando não deve perder a bola. Sem dúvida. Em relação ao Sporting Clube Portugal. João Simões e Yulman no meio campo. Olha, querem começar já para aumentar o facto que é Pronto, eu ia perguntar isso. Eu não sabia se era sobre o Sporting, mas calculei. Não é como não lançaste Sporting, no Benfica nem no Porto. Então manda vir. Isto pode criar algum barulho. É isso, quando ele está com esta cara de malandro, não só muito ao facto, é porque foi uma bordoada. Não sei se não é, peraí. Não é uma grande bordoada, não é? Até porque no universo sportingista parece-me ser mais ou menos consensual a resposta. Mas se o Sporting não ganhar nada desta época, Rui Borges deve sair. Mito ou facto? É facto. É facto. Eu só não entendo porque é que porque parece-me que só com o Rui Borges é que não se pode falar deste tema. Porque com o Mourinho fala-se disso eventualmente. Sei que há muita ideia da continuidade do Mourinho, mas quer dizer, um treinador que chega, impõe-se financeiramente e impõe-se no projeto. Aparentemente parece ser o único treinador que aparentemente os adeptos ainda confiam que pode mudar esta estrutura de alguma forma, que é uma loucura que eu não consigo entender, é um argumento que eu não consigo entender. E portanto, nós questionamos o Mourinho, a continuidade do Mourinho é questionada se não ganha nada quando nem sequer preparou a época. O Rui Borges preparou uma época e isso não pode ser questionado. Portanto, sim, para mim, se o homem não ganha nada e se agora vai perder, se consegue perder a Taça de Portugal para o Porto, consegue perder o campeonato, apesar de todo o mérito do Porto, não compete numa fase tão importante da Liga dos Campeões. Na minha opinião, não compete nesta primeira volta. Vamos ver para o que é a segunda mão. Eu acho que tem que se questionar a continuidade do Rui Borges, mas acho que é perfeitamente aceitável isso ser questionado. Se eu acho que é treinador para o Sporting, já disse isso várias vezes, acho que tenho algumas dúvidas da sua capacidade de adaptação e da sua capacidade de imprevisibilidade, que é importante nos treinadores. Tenho algumas dúvidas. Guarda, eu vou dizer mito, ou seja, tu foste de facto correto, Maia. Eu vou mito, vou ao contrário. Eu acho que o Rui Borges não deve ser despedido se não ganhar nada esta época. Tem no seu bolso
o campeonato da época passada, em que conseguiu gerir as coisas em momentos conturbados após a sua entrada e proteger o Sporting daquele período pós-Amorim com o João Pereira. Eu reconheço grande mérito no modelo de jogo desta época do Sporting. Eu gosto de ver o Sporting jogar futebol, gosto de ver os jogos do Sporting. Isso não chega, naturalmente, há que ganhar, mas este top 8 que o Sporting faz na Liga dos Campeões é histórico e é muito importante. E vamos ver o que é que pode acontecer em Alvalade ou não relativamente a uma reviravolta. Posso estar a ser completamente doido, utópico, mas parece-me que, e não estou a comparar Rui Borges com o Amorim, mas parece-me, Maia, que esta questão do Rui Borges prende-se mais com o Sporting do que com ele próprio. Ou seja, como Varandas protegeu o Amorim em certos momentos, como aquela época do 4º lugar, está meio que assente em geral que fará o mesmo com o Rui Borges. Percebes o que te digo? Percebo, mas eu não... Acho que é mais pelo Sporting do que pelo treinador. Sim, certo, entendo. Mas e concordo com tudo que disseste da época passada. Este ano houve investimento no plantel. A verdade é que perdeu o seu melhor jogador, mas houve um investimento no plantel. E de qualidade. E os jogadores que vieram são de qualidade, sem dúvida. São de qualidade. Qual é o jogador desses, à exceção de Luís Soares, que foi valorizado? Mas valorizou os jogadores que já cá estavam. Fresneda, por exemplo. Muito valorizado com o Rui Borges. E mais quem? O Maxi Araújo. Max Araújo é sem dúvida. Max Araújo já jogava muito bem com o Rubén Amorim. Já jogava, mas eu acho que passa para outro nível de jogador com o Rui Borges. Sim, também com mais tempo. Também com mais tempo na Europa, claro, e em Portugal. Mas eu e até não sei se não dá um passo. Quem mais? Desculpa, guarda. O Catamo, o próprio Catamo que dizia. O Gênio Catamo, sim, sem dúvida, sim. Mas o Maia referia-se aos reforços, sim. Eu acho que foi mais os jogadores que já cá estavam, Maia, e que eram, se calhar, não digo que fossem subaproveitados, mas eram jogadores suplentes, eram suplentes. Isso não são suplentes porque os jogadores que foram contratados não rendem. E com o Rui Borges... É verdade. O Fresneda é um jogador que joga porque vai não rendeu, claramente, foi um tiro ao lado, é verdade. Não sei se será no futuro, mas para já foi. Catamo, eu não sei se o Giovanni que ainda não se tem lesionado, não sei se tem jogado, se era tão indiscutível. Eu acho que sim, eu acho que tem jogado muito bem, mas eu sei que há muitas lesões e eu não quero retirar isso de lado. Eu só acho às vezes como se criou esta narrativa de que coitadinho do Rui Borges é tão maltratado pela comunicação social que agora não se pode criticar o Rui Borges. Não, criticar sem dúvida. Eu não estou a falar de vocês, estou a falar no geral. Estou a falar. Acho só que o Rui Borges é um treinador que é uma campanha histórica ao top 8. É. Não, e acima de tudo como foi. Percebes? Sim. Como foi conseguido esse top 8. Certo, mas agora era preciso mãozinhas de treinador também. E o Sporting não competiu na Dinamarca, na Noruega. Não, sim, a Noruega, está certo. Noruega. O jogo na Noruega é terrível. É terrível. E era preciso haver mãozinhas de treinador. Não houve. Era, no momento decisivo da época, que era ganhar em Braga, ele também não conseguiu segurar a vantagem. Isso tem que ser avaliado. Claro que o Sporting é a equipa que joga melhor. Já sabemos isso. Com bola. Melhor, ou seja, mais atraente, digamos assim. Sim, mais atraente. Pronto, como que a forma subjetiva queiram avaliar isso. Mas é preciso também ver o resto. Já agora, o Sporting chegou à fase decisiva da época, não ganha um jogo a equipas do top 5, e na última semana, em Braga não consegue ganhar uma vantagem, vai à Noruega e leva um chocolate também. E eu acho que mais do que o resultado na Noruega e o empate em Braga, ou não conseguir segurar essa vantagem, é a forma como o treinador Rui Borges se propôs a segurar essa vantagem, não é? Uhum. E a estratégia inicial na Noruega. Eu nunca achei que o resultado fosse descambar dessa maneira, como tu disseste no início do episódio, porque caramba, já havia mais do que avisos sobre como joga este Bodo Glimt e sobre como aquela equipa funciona. É difícil de contrariar, sem dúvida, particularmente lá, concordo. Mas 3-0, da forma como foi, o Sporting praticamente não competiu. Parecia aquilo que muito se dizia de Roger Schmidt, que não preparava sim, as equipas especificamente para os adversários. Uhum. Parecia muito isso. E a equipa teve aos papéis. Sim, eu nem vi o jogo em direto, só vi o jogo já sabendo o resultado e depois tive a ver o jogo depois. Eu igual a ti. Foi... eu acho que não estou enganado nisto. Li um dado. Os jogadores do Bodo Glimt correram mais 10 km que os jogadores do Sporting. Mais 10 km na equipa do Bodo Glimt do que a equipa do Sporting. 10 km? A equipa que esteve a ganhar sempre na vantagem.
Teve sempre na Pronto, vantagem. e viu-se, deu para ver a velocidade com que os homens andavam a correr de trás para a frente, conheciam, que parecia que as equipas do Oliver e Benji, que já se conheciam todas, já sabiam como é que haviam de correr para trás e para a frente. Eles parecem essa equipa, é verdade, parecem sempre parecem aqueles bonequinhos que, tipo, que andam, sabem perfeitamente onde é que vai estar o outro, aquela velocidade, muito homogéneos. nada a apontar a equipa de Bodoglin, mas já se sabia que a equipa ia jogar assim. Sim. Pronto. E acima de tudo, combater isto. deixa-me apontar-te aqui um erro estratégico. Isto é meramente tático e admito que não se tenha reparado nisso, mas a forma como ele tentou condicionar o meio campo do Bodoglimt, ou seja, como ele tentou condicionar a entrada no Berg, que é o que faz depois girar aquela placa, com Trincão a fechar Berg, sempre atrás de Berg. O Trincão depois arrebentou e não fechou coisa nenhuma, ficou sempre a meio caminho. E a partir daí o Bodoglimt, quando a bola entrava no meio campo, era o que tu dizias agora, que parecia uma máquina trituradora. Portanto, Maia, só um ponto aqui de ordem à mesa. Tu disseste facto, que deve ser despedido se não for... Como é que foi colocado o mito a facto, guarda? Se deve ser despedido. É isso, se não ganhar título nenhum, é isso, guarda, não é? Pronto, para o Maia facto, para mim é mito, só para acabar com esta introdução, e já agora queremos saber se o guarda vai desempatar isto. Hoje somos 3, portanto o guarda vai desempatar. Eu percebo o facto do Maia, sem dúvida, pela forma como eu acho que, e foi mérito grande de Rui Borges, como ele colocou a equipa do Sporting a jogar esta época, quando eu não acreditava que ele fosse conseguir fazer isso, ou seja, não acreditava que fosse possível. O Rui Borges demonstrou-me que conseguia, e conseguiu. Agora está a ter claros erros de mão treinador, como o Maia dizia, na forma como mexe, na forma como aborda a vantagem que tem, ou como aborda a estratégia inicial contra um adversário como o Bodo. Apesar de tudo, eu acredito em Rui Borges e acho que seria um bocadinho um contrassenso no projeto do Sporting e na forma como o Sporting tem sido gerido. Rui Borges, imagina o seguinte, ficando em segundo lugar, chegando aos oitavos da Champions e indo, por exemplo, à final da Taça de Portugal, ou sendo eliminado pelo Porto no Dragão, na segunda mão da meia-final, ser despedido e não lhe ser dada mais uma preparação de uma época. Parece-me que seria um bocadinho injusto, um bocadinho contrassenso com o que tem sido o modus operandi do Sporting nos últimos anos. Se houver a final desta taça e perde, tinha que ser despedido. Bem, isso aí, sem dúvida, é verdade. Contra a Fafa ou Torriense, não desvalorizando, mas é o que é. Ok. Desempata lá é agora. mito também. É mito. E eu tenho visto muitos sportinguistas a pedir a admissão de Rui Borges e tem que sair porque acho que há o fantasma Amorim a pairar e o desejo Amorim a pairar nos sportinguistas. Só por isso explica, porque de resto o Sporting criou condições para ser um clube que luta constantemente pelos títulos que disputa e pelas competições em que se insere, mas está a disputar tudo até ao final, a jogar bem, quer dizer, a jogar bem com alguns percalços, quer dizer, este jogo devia ser estudado, porque apesar do sintético, havia muita coisa extra sintético. Se quiserem pegar nessa desculpa, eu aceito essa desculpa, mas de resto vocês já falaram e falaram bem. Aquilo foi um festival que o Sporting tem que aprender com aquilo que se passou, mas não havendo uma alternativa que me pareça que vá pegar no Sporting e meter o Sporting a jogar tão bem como o Sporting jogou em 80-90% dos jogos desta época, não parece que o Rui Borges tinha que sair. Acho que o treinador também tem que crescer. Nunca teve num grande, sem ser há um ano e meio que está, ok, já é tempo para aprender, e nestes clubes tens que ter uma versatilidade e uma capacidade de adaptação muito rápida, porque senão saltas fora. Mas quer dizer, o homem andou com todo o respeito, andou na segunda divisão, andou no Moreirense, depois foi para o Vitória. Ele tem trabalhos na segunda liga, andou na Académica, no Académico Viseu, uma série de sítios. O Sporting é outra coisa, e a verdade é que ele apresentou trabalho e resultados. Agora, também são os resultados que mandam. Já perdeu uma Supertaça este ano, a taça também está difícil, a Champions não está fora para mim. Se calhar amanhã por esta hora já desatualizou isto tudo e o Sporting fez uma reviravolta histórica que não... Volto a dizer que é possível, atenção. O Sporting amanhã sofre golos. Se o Sporting criar tantas oportunidades como o Inter de Milão criou na segunda mão em Milão, que não marcou... Pois, está bem, está bem. Não marcou e eu vou, pois. Sim, sem dúvida. Só estou a dizer que o Bodo Glimt de facto concedeu muitas oportunidades de perigo ao Inter na segunda mão, em Milão.
E o campeonato também está difícil para o Sporting, mas não se adivinhando uma alternativa, eu não consigo ver um treinador no mercado que aceitasse ir para Portugal e para o Sporting e que pegasse na equipa e excluindo o Amorim e que meta o Sporting a jogar da forma que os Sportingistas querem. Portanto, Então o Rui Borges é o menor dos males. não sei se é o menor, eu não O considero Sporting o Rui neste Borges momento, o a menor equipa que faz o top 8 de Champions, não tem mercado de treinadores. Por Não acaso, parece agora, ter. só não concordo contigo nisso. Não acho que não haja treinadores a querer vir para o Sporting neste momento. Eu acho que neste momento é que há. É isso. Eu acho que neste momento o Então, Sporting está num mas patamar quem, em por que exemplo? Quem? Até em Portugal acho que há melhores que o Rui Borges. Bem, Tá bem, mas Ou digam se vês- nomes. Posso ter uma opinião sobre isto, não? claro. Mas... Vocês estão a dizer que acham que o Rui Borges é um treinador delegado. É um treinador que pode ficar aqui 4, 5, 6, 7 anos no Sporting. Acham isso? Não, mas acho que é injusto não lhe ser dada uma segunda época inteira no Sporting. Muito honestamente. Pronto, mas isso da justiça ou da injustiça também tem que se Não, medir com claro, os resultados, não é? Óbvio. Não se mete só com aquilo que o treinador Uma coisa é tu dizeres, o Sporting não joga nada. O Sporting efetivamente joga bem. Joga. 90% dos jogos jogou melhor que o adversário. Portanto, E tu joga. viste mão do treinador nisso, ou seja, ele mudou efetivamente a estratégia, o modelo de jogo do Sporting é do mudou o Rui Borges sistema, neste mudou o momento. modelo. Mas, mudou isto não, muita mas, coisa. mas estamos a falar de um Do tático, clube que neste momento é bicampeão em Portugal. Não acho, não é um clube não é um clube de passagem. Em Portugal é o topo do nosso campeonato e, portanto, neste momento, quando chega o momento de decidir as coisas, é preciso ganhar, porque nós estamos a fazer a avaliação que fazemos com o Vasco Ferreira Costa no Moreirense. Não, claro, certo. Pronto, é só isso que eu estou a tentar dizer. Quer dizer, para mim, Tu achas que há falta de exigência para com o Rui Borges da crítica em geral, é isso? mas não tenho qualquer tipo de dúvidas, e acho que ele também se defende muito nisso, porque criou uma personagem quase Muito cinzentona, não é? não é quase é mesmo de amargurado com toda a gente lhe deve alguma coisa, está sempre muito chateado com A comunicação dele não o ajuda, isso é verdade. pronto. E portanto, Muito, nesse aspecto, muito- claro que vem substituir, vem depois de um Rubén Amorim, claro que isso é mais complicado nesse aspecto. E atenção, também acho que há aqui o fantasma Rubén Amorim à volta, sem dúvida alguma, mas eu não estou a fazer essa avaliação neste momento. Eu estou a fazer a avaliação daquilo que vejo do Rui Borges. E aquilo que eu vejo do Rui Borges é uma equipa que joga efetivamente bem, sim, mas que provavelmente este ano vai acabar com 0 títulos. E isso é um mau resultado, é uma má época. É que o Rui Borges corre o risco de ter menos títulos que o Benfica. Não, certo, Menos. Menos. Sim, menos. mas o mais afetado da Supertaça, neste caso está a contar com a Sim, Supertaça. sim, o Benfica ganha o Supertaça, Sim, o Sporting sim, corre o risco de não ganhar nada. Eu percebi Se não ganhar nada, não, é isso, fica com menos. menos. Mas eu, apesar de tudo, Maia, acho que se estiveres na luta até ao final e não ganhares, despedir um treinador assim, Vai parece... dizer isso aos adeptos do Sporting que são bicampeões. Não, sem dúvida, E acho que no perde uma geral... oportunidade histórica de ser tricampeões. Sim, mas também quando há um Porto a fazer uma época Sem dúvida. muito sobrenatural no campeonato Tudo português, bem. não é? Tudo bem. O Rui Borges não ganhou o Mas Porto. volto a dizer, eu percebo sem dúvida o que estás a dizer. Não é o não concordo, ou seja, não é que discordo taxativamente de ti. Acho é que, a meu ver, O Rui Borges neste momento, desculpa, Azevedo, o Rui Borges neste momento corre o risco de não ganhar nenhum título e corre o risco de ficar atrás do Benfica, do pior Benfica dos últimos. isso aí, mas isso aí, Sempre. se me disseres assim, o Sporting não ganha num título e fica atrás do Benfica, ou seja, fica em terceiro lugar, não vai à Liga dos Campeões, isso aí já acho outra leiça para a discussão. Sim, também. Mas aí é que isso é também possível. acho- É possível. Pronto. Bom, e agora amanhã o Sporting vira isto. Não vira. O Sporting não vira. Eu continuo a dizer que é possível. Bom, Eu também acho que não vamos lá vira. E já ver. agora deixem nos comentários o que é que acham e desde já agora Mas vocês este não mito ao responderam à facto. pergunta Foi que brutal, eu- porque que eu temos aqui fiz, de sumpa. Qual é que foi a pergunta que tu fizeste? para me dizerem treinadores que entravam para o Sporting. Quem é que são esses Para o portugueses, Sporting? Maia? Por acaso estava curioso por saber esses portugueses que estavas a dizer. César Peixoto para mim é melhor. É pá, caramba, não temos maneira de medir isso, não é? É um bom Porquê? nome, é um bom nome, atenção. Porquê que não tens Mas é um bom maneira de nome, medir isso? atenção, bom nome. Que trabalho é que tu vi? Não Que sei, trabalho é de que chegar vimos? ao Sporting com menos estatuto que o Rui Borges chegou ao Sporting, pá. Porquê? Porque o Rui Borges tinha aquele trabalho do Vitória que, pela questão europeia, foi catapultado, não é? Ok, dou essa. Certo. Não acaba a época. Não. Depois, claro que não. Então, vem em dezembro para o Sporting. Certo, é isso. Também tem acho que tem essa questão. Não é? Mas, Acho que apesar de só- tudo, César Peixoto ainda vai treinar um Braga ou um Vitória. Só uma Não parte, se mete eu no acho que há Vitória treinadores também. portugueses, fora de Portugal, tranquilamente, vinham de caras e a correr para este Sporting Então, neste sério, momento. plural tens de dizer 3 nomes. 3, Luís Castro, que está no Grêmio. Se o Sporting, se Varandas lhe disser, o quê? Se Varandas lhe disser, Oh, Azevedo. como assim?
Fazia melhor trabalho do que o Rui Borges? Não estou a dizer isso. Então, mas, que tanto que eu não tá acho bem, que sim. Eu não acho, Mas não é um upgrade. Não para é um mim, o upgrade Rui ao Borges mantém-se no Sporting. Essa é a minha opinião. Mesmo Está bem, com mas o não é um título. upgrade. O que eu disse foi: digam treinadores que venham para o Sporting Paulo e que Fonseca é um claramente upgrade. sejam Paulo melhores. Fonseca sim. Imagina a correr para o Sporting, duvido. Não acho que viesse a correr para o Sporting. Depende de como acabar a época no Lyon, que agora está um bocadinho mal, infelizmente. Mas o Paulo Fonseca seria um upgrade ao Rui Borges. Então se o Rui Borges conseguir entregar uma Sérgio equipa... Conceição. É impossível? Não acho impossível. Não é um upgrade? Guarda. Eu acho que o Sérgio Conceição Guarda, só não é um resulta num upgrade? contexto. Espera aí. Eu acho que o Sérgio Conceição só resulta num contexto, que é aquela guerra de guerrilha. Não acho. Pronto. Que é um Não acho, bocadinho não que o Sporting está a fazer agora neste momento, mas pronto. Pá, está bem, mas não me parece que o Sérgio Conceição fosse não meter o Sporting a jogar melhor do que joga agora. Não tinha. Então não é um upgrade. Não, neste momento não é. E Jorge Jesus, vou estar com o Doutor Varandas? Não sei. Pois, está bem. Ainda acabam os dois presos no cacifo. Então espera aí, mas o Jorge Jesus é um upgrade ao Rui Borges? Neste momento não é cagar, acho que não. O José Mourinho era um upgrade? Só para perceber, eventualmente. Só quero perceber aqui a dinâmica desta argumentação. José Mourinho? Neste Agora, momento só Farioli é que seria um upgrade. É agora isso? é que me entalaste. Pois. Neste momento só Farioli é que era um upgrade. Mourinho, desde fazendo Mas olha, o Mourinho num projeto bem estabelecido como o do Sporting, acho que sim, acho que sim. Um upgrade. Deixa-te. Também acho, concordo com você. Está bem, então troquem. Então já troca-se. E se calhar é o melhor. É o Rui Borges dá a volta. O Rui Borges é um treinador em contextos Mas difíceis. para mim e para o guarda, o Rui Borges mantém-se no Sporting. É que para nós ele mantém-se. Não, mas ok, sim. Do que eu estou a perceber, só o único upgrade que havia neste momento de treinadores era o Farioli. Não, Tenho muitas dúvidas. Não, mas isso é um cenário que não está em cima da mesa, não é? O Fernando claro. vai ser do Porto para o Sporting. Não é isso que eu estou a dizer. Tu sabes, O Paulo Fonseca, sim, dos portugueses que eu estava a pensar que estão lá fora, o Paulo Fonseca era um claro upgrade, sim. Marco Silva também era um upgrade. Marco Silva também, Por claro. amor de Deus. Mas o Marco Silva não vai sair do Fulham para o Sporting. Da Até Premier para o Sporting. porque vai para outros clubes. Portanto, para mim mantém-se Rui Borges. Muito Não é bem. guarda? Mas pronto, está avançada a discussão. Metam aí nos Metam comentários. aí Esta pode nos dar barulho, comentários. Esta é pode boa. dar barulho. Isso muito ao facto foi bom porque permitiu-nos abordar aqui imensas Rui coisas Borges sobre o neste Sporting. momento. Ui, ele diz lá. Malta dos comentários, preparem-se. Não, diria que o Rui Borges neste momento, em termos daquilo que eu acho de um treinador e daquilo que eu também acho que é importante, que é esta veia de vencer, e o Rui Borges provou ano passado isso num contexto muito específico, muito sui generis, e todo o mérito, já disse isto várias vezes, é a grande figura da época do bicampeonato de Sporting, é o Rui Borges pelas questões todas. Mas neste momento, para mim, o Rui Borges não tem nível para os três grandes. Então pronto. Não, mas Então, continua. calma. Não, vá, continua lá. Acaba lá a frase. Não, para mim não tem. Não tem, e não estou a dizer. Mas atenção, eu acho que neste momento o Mourinho também não tem. Portanto, Quem? Mourinho. Ok. O Mourinho. Mourinho, eu estou bem surdo. Peço Não, desculpa, o Mourinho estou não. muito Mas isso aí, o Mourinho é um soft spot para mim, desculpa. Isso aí não consigo. Mas o Mourinho, eu acho que neste momento o único treinador dos três grandes que eu diria de caras daquilo que são os últimos 20 anos da história dos dois clubes, e olhando para os momentos, o único treinador de caras que tem qualidade para estar num dos três grandes, no momento atual da sua carreira, é o Farioli. Para mim. Epá. Pronto, ok, percebo. Eu e acho que esta derrota, Mourinho e o Rui Borges, sim. esta derrota do Bodo Glimt contra o Bodo Glimt é paradigmática disso. É uma derrota sem espinhas. O Sporting não conseguiu competir e desculpem, o Sporting não tem equipa toda disponível, mas Não, para este jogo não era uma questão de indisponibilidades por lesões. Não seria essa. Acho que foi mesmo um erro de abordagem. uma má preparação do jogo. Sim. Também acho. E a este nível, as más preparações pagam-se caras. Acho que era Acho uma que sim. eliminatória mais equilibrada do que os sportingistas achavam, e se calhar a crítica em geral. O Bodo Glimt vai 5 vitórias seguidas na Champions, saca o Inter fora, o Inter que tem feito finais. O Bodo Glimt, Liga antes Italiana. de começar essas 5 vitórias consecutivas, tinha 0,90 e tal por cento de possibilidade de passar É à esta fase fase. seguinte. Exatamente. E depois já Não, ganhou toda a desculpa, gente. ao playoff. Desculpa. No playoff. É verdade. E sim, acho que senhor. foi uma equipa, um clube, um bocado subestimado por toda a gente, mas já eliminou o Sporting. Posso estar a engolir estas palavras amanhã a esta hora, mas não me parece que o Sporting tem. Até porque eu acho que o Sporting vai sofrer golos. Assim como o Inter sofreu. Pensei aqui no nome, Vítor Pereira.
Se não quiser fraturar o maluco do Marinakis. Eu gosto Isso muito é um do bom Vitor nome. Pereira, sempre gostei. No Espírito Mas- Santo? É, o que descer Aí fica já- aí já dentro não- e... Aí já não... Mas para mim, eu volto a dizer, e já agora, guarda, este mitofacto levantou aqui muita questão sobre o Sporting. Nós tivemos agora a falar 15 minutos sobre o Sporting só com o mitofacto. Até porque estamos a Grande falar de treinadores mitofacto. portugueses, porque há outros treinadores. Já Não, agora claro, o Fariol claro. o Estamos a falar- Fariol está a prova provada de que há treinadores estrangeiros. O Roger Schmidt também no primeiro ano. e no Sim, segundo. sim. A equipa teve. Estamos só a falar dos portugueses, é verdade. Dos portugueses só. Mas eu acho que... Não sabia que vocês tinham esta opinião toda sobre o Rui Borges, mas fico feliz porque ao dia Fui 16 de ganhando março essa saber. opinião. Eu fui ganhando Eu fui essa muito opinião. Eu fui muito crítico e sou muito crítico do Rui Borges, até pela figura dele que eu não simpatizo muito. Quer dizer, é mais trombudo do que eu, não é fácil. Agora, Não é pá, fácil. é muito sisudo, está sempre. Foi o que vocês já disseram, está sempre tudo mal, o pessoal está sempre contra ele. Agora, também vejo o Sporting jogar à bola e joga muito, jogou muito. Nos jogos grandes tem esta pecha que eu acho que pode ser trabalhada, acho que é sobretudo a nível mental, acho que pode ser trabalhado e que o Rui Borges pode evoluir e fazer evoluir uma equipa que tenha Eu também estes acho jogadores, que eu outros jogadores. estou nesta com o guarda, é verdade, também acho isso. E não me parece que o Sporting neste momento possa ir buscar alguém que venha fazer um trabalho melhor do que aquele que o Rui Borges está preparado, é só por isso. E acho que o Rui Borges, na próxima época, a guarda estará ainda mais preparado. Agora há aqui um limbo, né? Se começa a correr mal nas primeiras 5 jornadas, a tentação de sacar o homem fora é Sim, grande. já é outra história. Mas aí tem que Peraí, haver, mas- tem que haver a tal mão do projeto, não é? Aí tem Mas as coisas têm que estar bem assimiladas. o homem não ganhar jogos grandes não é também um sinal de que alguma coisa não está bem? É pá, não ganhar jogos grandes, mas ganha os jogos na Champions a grandes. Não é? Em Portugal, agora estou a falar do campeonato. Só do campeonato. Certo. Não, Nem isso- grandes, nem ao top 5, neste caso. Sim, grandes era nesse sentido. As melhores equipas Não, do ou seja, campeonato. estou ainda a volumar o que tu disseste, que é verdade. Eu acho que não pode ser visto como uma coisa de sumenos. Não é? Não, é verdade. Mas pode. sabes que eu sou sempre muito a favor da estabilidade. No geral. Não, o Borges tem sido muito estável nesse aspecto, não ganha nenhum. Quando digo isto é nos projetos esportivos, ou seja, tu sabes que eu gosto, por mim não é assim que se espera de um treinador. Isto é muito entendo. pessoal, eu sou muito assim. Entendo. Não, e essa é. E ao nível da gestão é isso que a gente te ensina. Não é? Quer dizer, obviamente que o Rui Borges faz sentido continuar para o ano. Faz sentido naquilo que é uma. Eu acho que o Rui Borges não vai passar muito disto, é só isso. Pronto, ok, é isso. Pronto, Eu e o Guarda acreditamos que o Rui Borges pode evoluir e que tem estado nesse caminho evolutivo. Tu achas que este é o teto? Uhum. Pronto. Concordemos em discordar. Está aqui uma É boa isso. discussão, malta, Deixem nos comentários. comentários. Eu acho que isto vai dar muito boa discussão nos comentários. Muito bom debate. É verdade. Diogo Maia, continua tu com o destaque nacional. Olha, o destaque nacional é uma previsão. É uma previsão para um maravilhoso Estrela da Amadora Casa Pia que acontecerá na próxima sexta-feira, às 8h15. Que, como Pedro Guarda disse há umas semanas, acho que foi no nosso grupo, acho que não disse aqui no podcast, o Estrela da Amadora corre o risco de descer divisão. Pois corre. E o Casa Pia e o Estrela da Amadora, neste momento, se olharem para a classificação, eu também vou abrir aqui a classificação ao meu lado. Tenho aqui. Tens aí? Então, por favor, diz-nos, por favor, qual é que é a classificação de ambas as equipas e os pontos. Casa Pia está em 15º, portanto, primeiro lugar acima do lugar que vai ao play-off, com 24 pontos, e o Estrela em 13º, com os mesmos 25, o Santa Clara 14º. Pronto, está lançado o belíssimo jogo que vamos ter verdade. aqui na Amadora na sexta-feira. Era só isso, era assim o Vai. destaque nacional. Epá, tem que gerir. Com Tem o que gerir Domingão, aqui. depois que há também, não é? E sábado também há jogos. Eu É vou verdade. tirar a luz no Isso é um sábado, fim de semana de portanto, futebol, é verdade. Um fim de semana cheio de futebol. portanto, na sexta-feira, e peço muita desculpa aos meus colegas vizinhos aqui do nosso Estrela. Lamento mas sofá. Lamento ficarei em casa até porque tenho que adormecer a minha filha, porque acho que a minha namorada tem um jantar. sofá. Então pronto, mas vejo no sofá. Vai ser um belo jogo. E estarás a comentar no segundo posto que isso é Como que é eu gosto. Como é óbvio. Eu gosto sempre de estar a ver jogos no estrangeiro e receber mensagens tuas sobre. Viram esta defesa do Renan? E também tenho outro destaque já agora, que é as duas importantíssimas vitórias do Rio Ave. É verdade. O Rio Ave encontrou-se. Desde que o Rio Ave perdeu com o Moreirense em casa, se não estou enganado, acho que foi esse, acho que o Moreirense foi lá ganhar. Lembro-me Vou do já jogo, aqui. lembro-me Que tem 27 pontos o Rio Ave, também está. Aliás, Mas- até à meia da tabela está tudo mas assim. tinha 21 a 2 jornadas. Sim. Pronto, e a verdade é que neste momento, nesta fase, todos os pontos aí contam muito e fazem duas vitórias seguidas contra
rivais diretos, se não estou enganado. Foi isso que tu disseste, ou seja, o Rio Ave, o Rio Ave tem um registro terrível, desde o jogo com o Benfica até ao jogo no Dragão. O Rio Ave tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrotas seguidas. Sim. Antes do Dragão, essa em casa com o Moreirense. Mas eu depois lembro-me empata com o Famalicão. Portanto, ou seja, os últimos 3 jogos, 7 pontos. Sim, é isso. Decisivos. E lembro-me de Vasco Botelho da Costa dizer Contra rivais diretos. Vasco Botelho da Costa no final desse jogo, na flash interview, dizer que não conseguia perceber como é que o Rio Ave estava tão mal classificado quando tinha tão bons jogadores individualmente. E a verdade é que esses jogadores, mesmo estes que foram agora contratados em janeiro para substituir o Clayton e o André Luiz, tiveram muito rendimento nestes 2 jogos. Aconselho até a ver os resumos, não sei se viram. Portanto, o Rio Ave acho que se vai safar. E grande trabalho do nosso senhor calmo e tranquilo. Grande trabalho, acho que vai conseguir manter o Rio Ave na primeira, que é o mínimo dos mínimos olímpicos. Mas há uns meses não nos parecia. Não parecia. E o próprio também já tinha sido despedido, depois não tinha sido despedido, afinal não foi despedido. Pronto, está tudo tranquilo, tudo na boa. E pronto, o Rio Ave aparentemente vai se aguentar. Pedro Guarda, destaque nacional. Um destaque nacional não é pelos melhores motivos, mas é o Vitória. Vitória de Guimarães, Vitória Sport Clube, como quiserem, que esta salganhada, mais uma vez, é um clube que tem uma capacidade inacreditável de se autossabotar. Não digo que o Luís Pinto fosse o melhor treinador do mundo, porque obviamente, e tendo também só 36 anos, tem muito caminho para andar e muito espaço para correr, mas neste momento era uma melhor solução para o Vitória do que o treinador que, e não conhecendo o trabalho deles, ou conheço do que fez este ano na equipa B, o Lameiras, como é que é o primeiro nome dele? Já me passou, mas pronto, o treinador da equipa B que foi promovido, tenho aqui, digo já, o Gil Lameiras. Não duvidando, acho que o Vitória é um clube. Por acaso outro dia vi um tweet de um adepto do Vitória que eu sigo no Twitter, chama-se Pedro Ferreira, acho. Também sigo, sim. E ele teve uma expressão que ainda bem que é um vitoriano a dizer isto, se for outra pessoa levam a mal, como é um vitoriano não levam, que o Vitória acha que é um clube maior do que é, por isso é que tem destas, porque acaba de ganhar uma taça da Liga da forma que foi, épica, e passado um mês, 2 meses, ok que os resultados foram maus, só que o Vitória não está em risco de descer, provavelmente também não vai ficar em quinto como o treinador disse, ou o treinador não, o presidente, ou quarto, ele disse que se ficasse abaixo disso se demitia. Se ficasse abaixo do quinto lugar que não se candidatava ou que se demitia, eu já não sei. Eu acho que é que se demitia mesmo, portanto se calhar é um favor. E toma esta decisão, para mim não tem sentido nenhum. O Vitória, o ano passado, faz uma primeira fase da época muito boa, despacha a equipa toda em janeiro, para além de ter ficado de ser o treinador que vai para o Sporting, já falámos bastante dele hoje, mas despacha a equipa toda, ok, obrigações de tesouraria, etc. Mas é sempre isto, este ano, início da época, fazem a pré-época, eu lembro perfeitamente do primeiro jogo, deram 10 ou 9, uma coisa assim, o primeiro jogo. Luís Pinto, top, melhor treinador de sempre. O que é que acontece? Sabotam a equipa outra vez, o treinador, à terceira, quarta jornada, já aqui estávamos a falar que ele pedia de vela, lembram-se? Eu lembro perfeitamente de falarmos disso, que era o primeiro. Lembro perfeitamente estávamos a falar disto aqui, que se calhar não se aguentava já. E acho que a Rita até disse que tinha informações que aquilo podia dar para o torto, portanto, acredito perfeitamente nas informações que a Rita precisamente tinha. foi na altura da pausa de seleções de setembro. Portanto, havia um mês de época, ou 2 semanas, que já podia sair. Portanto, o Vitória é sempre isto. E acho que essa frase que esse adepto do Vitória disse ilustra bem o Vitória, que é um clube que se acha maior do que é. É um clube muito grande, em condições normais, tinha todas as capacidades. Até vou dizer mais. O Vitória, com a massa humana que tem, com a direção do Braga, era claramente candidato ao título em Portugal. E nem vou mais longe. O problema é que tem uma massa adepta inacreditável, mas é sempre mal gerido. Parece que há sempre algum problema. Ou de repente faltou dinheiro por algum motivo, ou o melhor jogador lesionou-se, ou o melhor jogador tem que ser vendido. Há sempre alguma coisa que acontece naquele clube que é do além. E acho que esta troca de treinadores, eu posso engolir também estas palavras, que não conheço o trabalho do treinador que entrou. Não me parece, falo apenas pelo timing, não me parece ser o apropriado. Ok que o Vitória não vinha numa senda de resultados boa, mas ganhando uma taça da Liga. Até parece que o Vitória é um clube que tem 5 taças da Liga, 10 campeonatos, 20 taças de Portugal. Não tem, é um clube que raramente Percebo ganha. o teu ponto, sim. Acho que tem 2 taças, acho que tem 2 taças de Portugal e uma taça da Liga no palmarés. Acho que é isto. E de repente despacha-se o treinador,
que mostrou qualidade, não sendo um Guardiola, um sobredotado, uma coisa que vocês vejam e pá, está aqui a próxima. Uma taça, uma supertaça e uma taça da Liga. Pensava que era 2 taças até, pronto, então é ok. Mas são 3 títulos, este foi o 3º título. Até parece que em 100 e tal anos de história do Vitória, ganhar um título é uma coisa, quer dizer. E no paralelismo com o Rui Borges, peço desculpa por bater outra vez no Rui Borges, está aí uma diferença. Que é, enquanto Luís Pinto, eu acho que tem créditos só por ter ganho isto, não é só, por ter ganho a taça da Liga, e portanto, para mim, mesmo se ficasse em 6º, 7º ou 8º, fazia sentido continuar. Não posso ser o mesmo para o Rui Borges porque são clubes completamente e contextos completamente diferentes. É só isso. Ok. Só para terminar o tema Rui Borges. Eu acho que é completamente injusto, só para te acrescentar agora o despedimento do Luís Pinto. Reconheço-lhe grande potencial enquanto treinador e acho que o Vitória esta época, mesmo tendo feito o brilharete que fez na Taça da Liga, decresceu muito em termos de qualidade no plantel. E portanto, com um treinador destes, tens um treinador jovem, que é claramente um tipo motivado, percebe-se isso, que adora o que faz e adora estar no clube em que está, que ganhou a Taça da Liga, tem um balão de oxigênio junto dos adeptos para muito mais. Não estragas isso. O difícil aqui é estragar. E consegue. Mas isto é o Vitória. O É o Vitória, Vitória. faz sempre, pá. Desde que eu me lembro de começar a ver futebol, puta, sou mais velho de vocês todos, que lembro-me, ainda me apanhei no final dos anos 90. Vitória sempre era a equipa difícil, sempre era a equipa que estava perto de uma deslocação de Guimarães, é sempre difícil, mas ou receber o Guimarães, é sempre o Vitória neste caso, é sempre difícil, mas depois tem uma capacidade inacreditável de se autossabotar. É um clube incrível nisso. E é um destaque, já vem com uma semana de atraso, acho que já vem com uma semana de atraso, mas a semana passada não, porque ele ainda não tinha sido despedido quando nós gravámos. Não tinha sido. Eu acho que ainda não tinha sido despedido quando gravámos. Foi para aí na segunda então, foi uma coisa dessas. Portanto, pá, é um destaque nacional. Internacional, é isso, bora. Vou pegar nas eleições do Barça, ganhou o Laporte outra vez. 2 coisas engraçadas. O Vítor Fonte é claramente o João Noronha Lopes do Barça, vai a todas, nunca ganha. Se calhar já está na hora de deixar de ir. E depois a situação do Ter Stegen, acho que isso ficou viral. O Ter Stegen quis votar e não pôde. Vi esse vídeo, pá, isso é surreal. O homem não é sócio do Barça, caramba. Só que teve aquele conflito com a direção então? E não ia pagar o nome dele dos cadernos eleitorais. Foi isso que aconteceu. Mas também nisto se vê que os clubes portugueses somos um país com muito menos gente que em Espanha e às vezes menos adeptos. Não sei se o Benfica tem mais sócios que o Barça, o Sporting não sei, mas as eleições do Barça eu acompanhei no YouTube, tinha o YouTube a dar no canal da marca e fui vendo. Parece uma coisa muito pequena comparado com a mobilização que temos cá. Nas eleições do Sporting não houve assim uma coisa, houve muitos votantes, só que não foi uma coisa porque já houve outras, porque havia mais. Exato. Havia outros temas, não é? As eleições do Sporting eram reality show. No tempo do Bruno Carvalho, adorava as eleições do Sporting, era um reality show autêntico. Nestas eleições do Benfica também uma mobilização massiva, e o que me pareceu nestas eleições é uma coisa muito fraquinha, muito vazia. Portanto, olha, nesse aspecto um grande shout-out aos clubes portugueses, que apesar de tudo tem uma mobilização inacreditável, principalmente tendo em conta a nossa densidade populacional. Mas já está, estes dois factos que achei engraçados: o Vítor Fonte, que já chega, e a questão do Ter Stegen, pá, surreal, não faz sentido. Primeiro, não faz sentido porque ele neste momento não joga no Barça, portanto acho que nem devia ter ido votar, e segundo, terem apagado o nome do homem dos cadernos eleitorais. Mas também diz muito da ligação que o Ter Stegen sentiu para com o clube, não? Está emprestado, extra direção. Portanto, eu acho que não deixaram votar porque havia votar contra o Laporta, honestamente. Mas isso é surreal. Sim, é surreal. O homem é sócio do clube. Ridículo. E não está nos cadernos eleitorais porque é contra a direção. Mas isto é uma coisa de louco. É ridículo. Como é que foram os resultados do guarda das eleições? Não estou a par. Acho que foi 70-30, uma coisa assim. Ok. Olha, parece as do Benfica mesmo também. Noronha Lopes, exatamente. É parecido, é verdade. Não, aquilo às 4 da tarde já se sabia que estava, quer dizer, já se sabia pelas sondagens nos dias anteriores, mas já 4 da tarde já estava confirmado. Olha, era muito difícil dar a volta. Mantenho-me em Espanha e numa semana em que, e de forma absolutamente justa,
se falou muito do nosso Bruno Fernandes. Bruno Fernandes está a um nível estratosférico. É um jogador-zaço. Eu gostava que ele ficasse no United e gostava que conquistasse um título importante do United. No mínimo que jogasse a Champions para o ano pelo Man United. Gostava muito. Cumpriu as 100 assistências, está a 4 golos. Está a 4 assistências esta época na Premier, porque está com 16, de igualar o registro histórico quer de Thierry Henry ao serviço do Arsenal, quer de, numa época, 20 assistências, quer de Kevin De Bruyne pelo Man City, de 20 assistências também. Esta época tem o dobro das assistências do segundo jogador com mais assistências, que é o Cherki, tem 8. É de facto um jogador impressionante, a forma como ele lidera a equipa, como os jogadores como o Sesco, o Matheus Cunha, o Mbeumo, o Oven e o Seguem, é de facto impressionante, é um jogador-zaço. Eu reparto este destaque com o Gonçalo Guedes. O Gonçalo Guedes faz 2 golões pela Real Sociedade este fim de semana. Uma Real Sociedade que, quando o Emmanuel Alguacil foi despedido, estava, creio que, um lugar acima da linha d'água. Guarda, também acompanhas a La Liga como eu. Creio que estava ali Revés Doric, e que neste momento está em 7º, está ali na luta claramente pelos lugares europeus. Exatamente, está atrás do Celta de Vigo, pelo lugar de Conferência, e do Betis pelo lugar da Liga Europa. E o Guedes, nesta segunda metade da época, vai com 9 golos, 8 assistências. Entre a Liga e Copa do Rei, que a Real Sociedade está na final da Copa do Rei. E está bem fisicamente, está potente, está rápido, gols de pé esquerdo, pé direito. É o nosso terceiro avançado mundial? Eu acho que sim. Eu não sei como é que não se fala nele. Eu acho que sim. Está à frente dos outros. E na bocado gravei outro programa e esqueci-me do Guedes, por exemplo. Falei sobre isso, sobre a foto de Martínez. Mas tem que ser. Mas tem que ser. Aí para o Alex. Concordo contigo. Exato, que eu me esqueci. Concordo contigo. Para esta lista tem que estar. Sexta-feira tem que estar, na minha opinião. O Guedes é daqueles jogadores que, se estiver a jogar... temos pausa para a seleção. E sexta-feira, ao meio-dia 45, creio eu, é a convocatória de Martínez. E eu acho que o Guedes é daqueles jogadores, na minha opinião, pela qualidade que tem, que quando está bem fisicamente e é titular de um clube e está a marcar e assim como está, tem que ser convocado para a seleção. Parece-me ponto assente. Duvido muito que esteja. Que esteja? É pá, não acho. Acho que ele já tem o grupo fechado. Não vai fugir daquilo. Vai mais rápido sacam com o Fábio Silva. Ele, por acaso, até acho que ele disse que ia ter 2, 3 novidades para esta convocatória. Vamos ver. Olha, vou ficar agradavelmente surpreendido. Acho que o Matheus Fernandes tem que ser. É elementar o Matheus Fernandes. Cara. O que é feito do Carlos Forbes? Está no Bruges. Está bem. Desde a sua internacionalização. Eu não acompanho a Liga Belga, confesso. Deixa-me ver como é que ele está. Não parece que caiba agora, mas olha, estamos tramados nessa semana. Mas o Guedes, caramba, pá. Às 2 da manhã vocês querem gravar às 11 e depois temos que falar. O quê? O que se passa? Portugal joga às 2 da manhã e vocês querem gravar às 11. Mas já gravar depois do jogo. Às 4. Às 4 e meia. Às 4 da manhã. Eu confesso que provavelmente não vou ver esse jogo de Portugal. Isso é domingo. Jogamos domingo para segunda a essa hora. Não, de sábado para domingo, acho eu. Sabe, para mim já trouxe isso. Não, vejo de manhã, não vou ver essa hora. 2 da manhã também no vídeo. Vai, vamos fechar isto. O Carlos Forbes continua a titular do Bruges. Pronto, estava aqui só a ver. Boa. Fechamos isto. Guedes tem que ir à seleção, Roberto Martínez. Fica aqui. E Matheus Fernandes também. Malta, subscrevam, comentem, ponham as estrelinhas no Spotify. Comentem no Spotify, comentem no YouTube. Nós adoramos ver aquela guerra aberta nos comentários do YouTube, é brutal. E portanto, mandem sugestões, participem no Mito ou Facto, muito bom que o Guarda nos trouxe hoje. E é isso. E estejam connosco, partilhem com os amigos para termos ainda mais malta a subscrever. Até porque há um desafio para o Guarda em relação a barbas e bigodes. Não se esqueçam disso. Não foi só o meu bigodinho. O Guarda quer ficar sem barba e só com bigode. Ele quer. E vai ficar muito bem. Um grande abraço a todos, malta. Para a semana estaremos de volta para o 34 do Suposto. Uma grande semana de futebol para vocês.